Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 901, primeira exploração, tão adormecido. Após obter o símbolo, o velho Yoshi deu a Terrance alguns conselhos e precauções. Enquanto Terrance partia, o olhar turvo do velho permanecia fixo nele. Havia décadas que a pirâmide super antiga fora desenvolvida. Até hoje, menos de 20 treinadores de Hoenn chegaram ao topo e nos últimos anos, pouquíssimas pessoas sequer vieram aqui. Yoshi, um treinador de talento modesto, há muito estava preso no limite do nível de elite. Ele também nunca conseguiu conquistar a pirâmide super antiga. Fez inúmeras tentativas, mas, no final, não conseguiu resistir à erosão do tempo. Seu corpo agora não era mais capaz. Juventude, quão invejável. Continuando em direção à entrada da pirâmide, o coração de Terrance acalmou-se gradualmente à medida que avançava. Estou claramente indo para cima, então por que isso é chamado de entrada para o primeiro andar? Terrance sentiu-se confuso. Logo, ele chegou ao local da entrada marcado no livreto do mapa. Embora a pirâmide super antiga tenha um grande número de Pokémon e eles sejam extremamente poderosos, dizem que a parte mais problemática é, na verdade, o ambiente interno. Terrance observou os arredores enquanto caminhava. Nesse momento, os gritos de vários Pokémon entrelaçaram-se em uma sinfonia caótica, mas após o ruído, tudo caiu em silêncio repentino, como se a chegada de Terrance tivesse causado alguma mudança. Era muito estranho. Ele podia ter certeza, os sons não vinham de fora. A entrada, ou melhor, o portão, parecia um vazio que levava a outra dimensão. Terrance engoliu em seco e entrou junto com Mismagius. Naquele instante, Terrance sentiu como se tivesse entrado em um tempo e espaço diferentes. A sensação era extremamente desconfortável, nauseante e vertiginosa. No momento em que entrou, o ambiente escuro fez seu humor ficar pesado. Ouvindo sons crepitantes, Terrance olhou para o chão em descrença. Eletricidade. O chão aqui estava realmente envolto em eletricidade. A forte corrente passou pelos sapatos de Terrance, fazendo com que seus pés e pernas ficassem adormecidos instantaneamente. Felizmente, a voltagem não era muito alta. Caso contrário, sem perceber, ele teria sido eletrocutado no local. Isto é realmente o interior da pirâmide? Esqueça. No primeiro andar, os Pokémon aqui provavelmente todos têm movimentos que podem causar paralisia. Terrance lembrou-se dessa informação-chave. Quando um flash de luz vermelha apareceu, o recém-convocado Gardevoir rapidamente coordenou-se com Mismagius, formando um sistema de proteção ao redor de Terrance. O que tornava a pirâmide super antiga tão problemática era que os Pokémon dentro dela estavam perfeitamente integrados ao ambiente, tornando quase impossível detectar o momento de seus ataques. Eles mal tinham dado alguns passos quando o primeiro ataque chegou. De trás de uma colina, um grupo de Plusle e Minun parecia determinado a expulsar os intrusos de seu território, soltando gritos ameaçadores. Mesmo Gardevoir e Mismagius não tinham notado seus movimentos. Correntes elétricas douradas dispararam, e a barreira de confusão criada por Gardevoir imediatamente estalou com a eletricidade. Então é isso, os Pokémon aqui fundiram completamente sua presença com o ambiente. Não é à toa que não consegui sentir nada além da eletricidade. O poder psíquico cintilou nos olhos de Terrance enquanto ele se sentia atônito. Essas criaturas pequenas e fofas poderiam realmente deixar marcas na barreira de confusão de Gardevoir? A julgar pelo ataque anterior, parecia ser apenas um aviso. Eles não tinham usado força total. Parece que ainda não entramos no alcance onde lançarão ataques letais. Mas os arredores são bem interessantes. Isto é um paraíso para Pokémon do tipo elétrico? Felizmente, Terrance não tinha trazido a Pokédex Rotom com ele. Caso contrário, nesse tipo de ambiente, ela poderia ter entrado em curto-circuito. Esse grupo de Plusle e Minun não despertou o desejo de Terrance de batalhar. Esses Pokémon eram provavelmente um dos mais fracos neste andar, oferecendo pouco valor de combate. Além disso, o tempo era limitado desta vez. O objetivo principal de Terrance era explorar mais andares e familiarizar-se rapidamente com o ambiente para planejar melhor futuros treinamentos de combate real. Vamos lá, chamou Terrance. Mismagius e Gardevoir retiraram-se imediatamente do alcance de alerta de Plusle e Minun, dirigindo-se para a entrada do próximo andar marcada no livreto do mapa. Um paraíso para Pokémon do tipo elétrico. Essa tinha sido a descrição inicial de Terrance do ambiente ao entrar, mas ele rapidamente a retirou. A essência da paralisia não se limitava apenas à eletricidade. A certa altura, Terrance e sua equipe vagaram por uma área nebulosa. O que era aterrorizante era que o nevoeiro aqui era inteiramente composto de pó de paralisia, e à medida que o pó varria em direção a eles, um grupo de Vileplume apareceu. Mesmo tendo sido cautelosos durante todo o caminho, esses Vileplume atacaram sem motivo. Esses esporos eram todos parte de suas armadilhas de caça. Desta vez, não foi que Terrance e sua equipe tivessem invadido seu território. Eles tinham sido tratados como presas. 1, 2, 3. Embora Odds não fosse um Pokémon raro, Vileplume ainda era sua evolução final. Ver mais de uma dúzia de Vileplume aparecer de uma vez deixou Terrance levemente surpreso. Após formar uma formação para cercar Terrance e seu grupo, os botões dos Vileplume estouraram com um estrondo, e o pó de paralisia ao redor tornou-se ainda mais denso. Se Terrance não tivesse sido protegido pela barreira de confusão, ele já teria sido afetado. Dizem que durante as estações em que Vileplume produz mais pólen, cada passo que dá faz suas pétalas sacudirem o pólen como nuvens espessas, tornando o ar ao redor amarelo. A situação atual era ainda mais complexa do que aquelas estações. Não era mais uma questão de o ar estar amarelo ou não. Os esporos densos já tinham começado a corroer a barreira de confusão de Gardevoir. Se Gardevoir não lutasse de volta, o colapso da barreira seria apenas uma questão de tempo com tal concentração. Foi a primeira vez que esses Vileplume encontraram presas tão teimosas, e eles começaram a bater vigorosamente suas pétalas para espalhar o pólen. Essas pétalas, cobertas de esporos tóxicos, eram suas armas favoritas.
Uma vez que sua presa estivesse paralisada, Vileplume a agarraria e devoraria. Adicionalmente, devido ao tamanho massivo de suas pétalas, Vileplume tinha dificuldade em levantar a cabeça, então, para Terrance, cada um parecia sombrio. Combinado com o ambiente aqui, era extremamente perturbador. Miss Magius, coloque-os para dormir. Então Gardevoir, use campo nebuloso para dispersar esses esporos, suspirou Terrance ao dar a ordem. Ele não tinha intenção de se envolver. Nessa situação, sem Pokémon do tipo psíquico para proteção, teria sido verdadeiramente perigoso. Trazer Gardevoir e Miss Magius tinha sido, de fato, a escolha certa. Durante seu tempo no primeiro andar, Terrance e sua equipe foram atacados um total de 14 vezes. Felizmente, cada encontro terminou sem perigo real. O que era assustador era que os métodos de ataque dos Pokémon eram infinitamente variados. O que mais intrigava Terrance era que todas as suas táticas estavam de alguma forma ligadas à paralisia. Parecia que o ambiente aqui era extremamente adequado para os Pokémon dominarem movimentos relacionados à condição de paralisia, a ponto de Terrance começar a questionar o propósito original por trás da construção da pirâmide pelos povos antigos. Às vezes, apenas um único olhar era suficiente para mergulhar Terrance e seu grupo em perigo. Em outras ocasiões, fantasmas escondidos no vazio lançariam ataques com lambida. Dentro da pirâmide, Gardevoir e Miss Magius não conseguiam detectar a aproximação de inimigos escondidos de forma alguma e só podiam se defender passivamente, comparado a enfrentar movimentos como onda de trovão e pó atordoante. Ataques como Encantar e aqueles de Pokémon do tipo Fantasma davam a Terrance uma dor de cabeça ainda maior. Gardevoir, que tinha mantido a barreira de confusão o tempo todo, já tinha gasto uma quantidade considerável de energia. E até agora, embora não tivessem sofrido nenhum dano real, eles nem sequer tinham encontrado a entrada para o segundo andar. Capítulo 902, 50 dias de treinamento. O ambiente da pirâmide superantiga de fato fez Terrance sentir pressão. Comparado às regiões perdidas em que tinha entrado antes, a intenção de matar aqui era ainda mais forte. Os Pokémon eram extremamente hostis em relação a estranhos. Qualquer Pokémon ligeiramente agressivo lançava um ataque diretamente ao grupo de Terrance. Terrance não tinha dúvidas de que se todos os Pokémon da pirâmide superantiga fossem liberados em uma cidade, mesmo uma grande cidade de primeiro nível, sem vários treinadores de elite estacionados lá, ela se tornaria imediatamente um cenário de sofrimento inimaginável. Os Pokémon aqui, em vez de se encaixarem no nome fofo de Pokémon, eram mais adequados ao que os humanos antigos os chamavam, criaturas mágicas. No final, nem o próprio Terrance sabia quanto tempo levou para atravessar o primeiro andar e subir para o segundo. Comparado ao primeiro andar, o segundo era ainda mais perigoso. O anterior focava na paralisia, enquanto o segundo estava cheio de veneno. Comparado à paralisia, os movimentos do tipo veneno eram claramente muito mais aterradores. O segundo andar era praticamente um inferno de veneno. Gulpin, Rosélia, Butterfree, Seviper, Skarmory, Ludicolo, Crobat, Gengar. O que tornava tudo mais problemático era que este lugar não continha apenas Pokémon do tipo veneno. Havia também Pokémon de outros tipos vivendo aqui, arruinando completamente o plano de Terrance de confiar na vantagem de tipo para avançar. No entanto, sem dúvida, todos esses Pokémon tinham dominado venenos aterradores. Atravessar o segundo andar levou Terrance ainda mais tempo do que o primeiro. Durante esse tempo, a barreira de confusão de Gardevoir foi erodida várias vezes, formando rachaduras. Um único Pokémon não representaria nenhuma ameaça ao grupo de Terrance, mas os Pokémon aqui viviam todos em grupos e podiam utilizar o terreno perfeitamente. Essa era a parte mais problemática. Após apenas 5 dias, Terrance deixou a pirâmide superantiga. Quando ele saiu, seu cabelo já era uma bagunça, e suas roupas tinham sido rasgadas por Pokémon no 8º andar. Havia até um arranhão leve nas costas de sua mão. Em sua primeira exploração, Terrance parou no 8º andar. 5 dias, que andar você alcançou? O velho Yoshi, que estava guardando a pirâmide superantiga no lugar do Sr. Brandon, perguntou com um sorriso. O 8º andar. Meu Gardevoir ficou gravemente ferido, então quis me retirar e ajustar minha escalação, respondeu Terrance. Desta vez, ele tinha trazido 6 Pokémon, Gardevoir, Miss Magius, Altaria, Beltfly, Ninetales e Galad. Seu objetivo principal era familiarizar-se com o layout da pirâmide superantiga, tornando mais fácil planejar futuros treinamentos. Ele não tinha intenção de chegar ao topo imediatamente. Quanto aos Pokémon que tinham estado constantemente ao lado de Terrance durante esta viagem, eles eram Gardevoir e Miss Magius. Usando esses Pokémon, Terrance explorou os primeiros 7 andares relativamente bem, mas no 8º andar, eles enfrentaram uma batalha feroz. Gardevoir ficou ferido naquela época enquanto protegia Terrance. Considerando os ferimentos de seus Pokémon, bem como a importância da barreira de confusão de Gardevoir em protegê-lo, Terrance não teve escolha a não ser partir. Além disso, sua próxima batalha da Liga dos Campeões estava se aproximando. O 8º andar? Lembro-me de quando Brandon entrou pela primeira vez, ele também voltou daquele andar desanimado. Mas ele parecia muito pior que você. Cada um de seus Pokémon estava gravemente ferido, e ele quase morreu lá dentro quando retornou, disse Yoshi, revelando um sorriso conhecedor e bastante sinistro. O 8º andar era uma armadilha, não porque os Pokémon lá fossem muito mais fortes do que aqueles nos andares anteriores. Em vez disso, todos os Pokémon naquele andar podiam usar movimentos como vínculo do destino, autodestruição ou explosão. Enfrentando tal nível suicida, Terrance escolheu imediatamente recuar após Gardevoir ficar gravemente ferido. Ele não tinha intenção de enfrentar esses Pokémon insanos de frente e planejou encontrar outra maneira de romper na próxima vez. Eu voltarei. Isso é o suficiente para desta vez, e parece que também não preparei suprimentos suficientes, disse Terrance impotente, dando um tapinha em sua mochila achatada. O ambiente escaldante do 3º andar consumiu mais da metade de sua água.
Os Pokémon lá eram todos especializados em chamas, e a temperatura era tão alta que era praticamente inabitável. No quarto andar, os movimentos dos Pokémon eram ainda mais bizarros. Lá, a barreira de confusão de Gardevoir era quase inútil. Terrance teve que liberar Altaria e Galad para forçar sua passagem, o que o impediu de estar em perigo por muito tempo. O quinto andar foi relativamente fácil, com todos os Pokémon tendo a habilidade levitar. O sexto andar, no entanto, causou problemas consideráveis a Terrance. Os Pokémon de lá possuíam habilidades especiais que podiam impedi-los de partir. Enquanto aqueles Pokémon quisessem mantê-los lá, Terrance e sua equipe não tinham escolha a não ser lutar, o que custou-lhes muito tempo e resistência. O sétimo andar era um mundo congelado. Sem a chama da vida de Altaria e a barreira de confusão de Gardevoir para ajudá-lo a resistir ao frio, Terrance, como treinador, poderia já ter morrido congelado lá. A temperatura era mais fria do que qualquer montanha de neve que ele já tinha visitado, completamente oposta ao terceiro andar. Depois veio o oitavo andar. Encontros constantes com Pokémon usando explosão, autodestruição ou grupos deles lançando o vínculo do destino tornaram-no extremamente perigoso. Mesmo que Terrance fosse cauteloso, Gardevoir e Beltfly ainda ficaram muito feridos enquanto o protegiam. No final, Terrance só pôde contar com o teletransporte de Galad e a força esmagadora de Altaria para interromper seu avanço e recuar rapidamente pelo caminho que vieram. Nada mal. Nenhum treinador jamais explorou com sucesso a pirâmide superantiga em sua primeira tentativa. O ambiente lá dentro é complexo demais. Qualquer um precisaria de várias tentativas para entendê-lo. Até mesmo Brandon precisou de 4 explorações completas antes de finalmente chegar ao topo, tentando constantemente novas composições de equipe e preparando diferentes suprimentos ao longo do caminho. Então não se desanime, disse o velho Yoshi com um leve sorriso. Obrigado. Terrance assentiu, então contatou imediatamente a assistente Charan. Ele não estava desanimado. Na verdade, sentia-se um pouco empolgado. Como um campo de treinamento para treinadores de nível elite dos 4, este lugar realmente fazia jus à sua reputação. Pouco depois, Charan chegou à ilha de helicóptero. Quando viu Terrance em um estado tão desleixado, ela ficou imediatamente preocupada. Está tudo bem. Eu só quero descansar adequadamente agora. Terrance acenou com a mão. Nos últimos 5 dias, ele mal tinha descansado. Se não fosse por Miss Magius ajudando-o a adormecer a força e se recuperar, sua resistência não teria permitido que ele subisse do 0 ao 8º andar em apenas 5 dias. Ok. Charan assentiu vigorosamente. Após retornar desta vez, faltavam apenas 3 dias para a próxima batalha da Liga dos Campeões. Naturalmente, Terrance não tinha tempo para revisitar a pirâmide superantiga. Na cidade de Falarbor, ele começou a resumir o terreno e as áreas de perigo dos primeiros 8 andares. O livreto de mapa fornecido pelo Sr. Brandon apenas mostrava direções gerais sem divisões detalhadas. Caso contrário, Terrance não teria tido uma dificuldade tão grande para progredir. No entanto, isso também deu aos Pokémon de Terrance resultados de treinamento excelentes. Pelo menos após 5 dias, a coordenação entre Miss Magius e Gardevoir tornou-se muito mais refinada. O uso combinado de campo nebuloso e poder psíquico de Gardevoir, bem como o treinamento de habilidade de ilusão reversa de Miss Magius, alcançaram resultados notáveis. Todos esses benefícios foram ganhos através de combate real. Com a rota ideal desta exploração, Terrance acreditava que na próxima vez, atravessar os primeiros 8 andares não seria tão problemático, permitindo-lhe conservar muita resistência. Quanto a chegar ao 21º andar e conquistá-lo, Terrance não estava particularmente interessado. Seu objetivo principal era investigar pessoalmente as condições específicas de todos os andares e então encontrar o melhor lugar para treinamento. Para Terrance, que participava regularmente da Liga dos Campeões enquanto explorava e lutava continuamente dentro da pirâmide superantiga, o tempo passou rápido, e antes que percebesse, era a hora de sua batalha mais importante da Liga dos Campeões. Capítulo 903, 50 dias de treinamento. Muito bem, a aguardada batalha decisiva está prestes a começar. Primeiro vindo da esquerda, o competidor Subaru, que já garantiu 14 vitórias com apenas uma derrota. E da direita, o competidor Terrance, que tem mantido uma sequência contínua de vitórias e alcançou 15 vitórias consecutivas até agora. Apenas para reiterar, o competidor Subaru só perdeu para o Sr. Norman. Mas se ele conseguir derrotar o competidor Terrance desta vez e depois garantir mais uma vitória com base no ranking de pontos, ele ainda pode avançar com sucesso para as partidas da elite dos 4. Nas 15 batalhas anteriores, o competidor Subaru demonstrou uma força extremamente impressionante. Como um treinador de topo que já entrou nas partidas da elite dos 4 3 vezes antes, seu desempenho é evidente para todos, tornando-o um dos candidatos mais fortes para uma posição na elite dos 4. Quanto ao nosso competidor Terrance, ele é um novato nesta Liga dos Campeões. Embora seja novo, ele alcançou um recorde aterrorizante de 15 vitórias consecutivas. A seguir, ele só precisa derrotar mais um competidor para avançar suavemente para as partidas da elite dos 4. Portanto, pode-se dizer que esta batalha determinará o destino de ambos os competidores. À medida que a Liga dos Campeões se aproximava da conclusão, o calibre do público tornava-se cada vez mais alto. Na 16ª rodada, tornou-se comum ver membros atuais da elite dos 4, figuras de alto escalão da Liga e representantes de várias forças comparecendo para assistir. Quando os dois competidores subiram ao palco, o locutor gritou apaixonadamente no microfone, com saliva voando, cumprindo seus deveres com a máxima dedicação. Quase 50 dias se passaram desde que Terrance entrou pela primeira vez na pirâmide superantiga, e ele agora alcançou a 16ª rodada da Liga dos Campeões, uma rodada decisiva que determinaria seu destino. De acordo com o ranking de pontos, o próximo oponente de Terrance seria o único restante, Norman de Petalburg, que assim como ele, manteve um recorde perfeito de vitórias até agora. No entanto, na temporada regular, há mais de uma vaga para avançar para as partidas da elite dos 4. O número exato é determinado pelo número de participantes a cada temporada, mas não excederá 3. Com base no número de participantes nesta Liga dos Campeões e nas regras da competição, 2 pessoas ganharão a qualificação para desafiar as partidas da elite dos 4. Levando tudo em consideração, um competidor precisa alcançar mais de 16 vitórias.
Atualmente, Terrance tem 15 vitórias, enquanto seu oponente tem 14, e restam apenas 2 rodadas na temporada regular da Liga dos Campeões. Isso significa que apenas um deles pode avançar. Para esta importante partida, todos os 3 membros da Elite dos 4 de Oen estavam presentes, exceto a membro da Elite dos 4 Glacia, que estava fora em uma missão. Na tribuna, os 3 membros da Elite dos 4 sentaram-se em seus respectivos lugares, observando a intensa batalha abaixo com expressões curiosas. Quem você favorece? Perguntou Drake, o membro mais velho da Elite dos 4 do tipo dragão. Claro que Terrance. Ele é mais jovem, disse Phoebe com um sorriso. O que a juventude tem a ver com qualquer coisa? Sidney curvou o lábio e disse, Subaru batalhou contra todos nós 3. Você deveria conhecer a força dele. Em algumas regiões menores, ele poderia se tornar um membro da Elite dos 4 com quase nenhuma pressão. Na verdade, alguns membros atuais da Elite dos 4 nem são tão fortes quanto ele. Com a base que ele construiu ao longo de tantos anos, com o que este Terrance tem para se comparar a ele? Porque ele é alguém favorecido pelo Sr. Steven e pelo Sr. Brandon. Phoebe apoiou o queixo na mão, pensou por um momento e disse, você não acompanhou as partidas antes? Até agora, Terrance usou apenas 6 Pokémon na Liga dos Campeões, Gardevoir, Ninetales, Beltfly, Tiranitar, Galad e Mismagius. Aqueles 2 treinadores de topo que haviam entrado anteriormente nas partidas da Elite dos 4 também estudaram sua escalação e tentaram contra-atacá-lo, mas ainda assim falharam. Isso não prova a força dele? Sidney ficou em silêncio. Esta realmente foi sua primeira vez assistindo à Liga dos Campeões desta temporada. Isso é verdade. Aquele Mega Galad não parece ser sua carta na manga? Drake riu. Enquanto falavam, a batalha abaixo já havia atingido seu estágio final. Terrance ainda tinha 2 Pokémon restantes. Um era um Galad ileso e o outro era um Mismagius com ferimentos leves. Quanto ao seu oponente, apenas um Pokémon restava, seu As, Agron, na mesma condição impecável que Galad. Acabou. Agron está em desvantagem contra Mega Galad. Esta batalha é extremamente desfavorável para o mestre Subaru. Muitas pessoas começaram a se preocupar com Subaru. No campo, Terrance fez Galad passar pela Mega Evolução. Na Liga dos Campeões, Galad sempre serviu como o As de Terrance, mantendo um recorde invicto até agora. Junto com Mismagius como seu trunfo oculto, eles ajudaram Terrance a derrotar um treinador de topo formidável após o outro. Nesta batalha também, não surpreendentemente, foram Mismagius e Galad que mudaram o rumo. Agron autotomize, Galad multisoco. Se o estilo de Subaru era o de um estrategista mestre que planeja antes de agir, então Terrance, neste momento, era como uma besta racional lutando com uma abordagem decisiva, calma, porém altamente agressiva, pressionando constantemente o ataque. Comparado às suas partidas anteriores, seu temperamento mudou muito. Parece que ele foi influenciado por algum fator externo, disse Sidney, intrigado. Eu não te contei. Ele ganhou o reconhecimento do Sr. Brandon. Alguns dias atrás, Terrance conquistou com sucesso a pirâmide superantiga após 4 tentativas de exploração e pegou o cetro dourado do nível superior, o símbolo da honra do conquistador da pirâmide, disse Phoebe impotente. A pirâmide superantiga. Aquele lugar. Sidney tinha alguma impressão sobre ele. Ao ouvir sobre o feito de Terrance, ele não pôde deixar de mostrar uma expressão de surpresa. Não é um campo de treinamento para membros da Elite dos 4? Ele entrou lá? Havia muitos campos de treinamento gerenciados pela Liga, e a pirâmide superantiga era apenas um deles. O cetro dourado, como um símbolo de conquista da pirâmide, só tinha sido concedido algumas vezes até agora. Terrance conquistou a pirâmide superantiga antes mesmo de se tornar um membro da Elite dos 4, e em tão pouco tempo. Quando muitas pessoas ouviram essa notícia pela primeira vez, mal podiam acreditar. Olhem, Agron caiu. Agron caiu. Com um estrondo alto, o locutor gritou animadamente. Comparado ao competidor Subaru, um tanto abatido, toda a atenção concentrou-se instantaneamente no calmo Terrance. Bom trabalho, Galad. A forma de Mega Evolução desapareceu, e Galad retornou ao seu estado normal. Ele assentiu para Terrance, depois arrastou seu corpo exausto de volta para sua Pokébola. Neste momento, Terrance e Subaru avançaram e apertaram as mãos. Essa foi uma batalha maravilhosa. Espero que você consiga conquistar com sucesso a honra da Elite dos 4, disse Subaru com um sorriso um tanto abatido. Ele já estava acostumado a isso. Meio ano a mais não fazia muita diferença. Eu vou, respondeu Terrance seriamente. Terrance sentiu-se bastante emocionado. Sem aqueles 50 dias de treinamento, e sem usar seus outros Pokémon, teria sido muito difícil derrotar este oponente. Escolher entrar na pirâmide superantiga tinha sido, de fato, a decisão certa. Capítulo 904, na véspera da mutação de Carbin. 4 meses atrás, Terrance ainda estava preocupado com a possibilidade de encontrar vários treinadores de topo na Liga dos Campeões. Com apenas 9 Pokémon para misturar e combinar em escalações, as combinações seriam muito limitadas? No entanto, os fatos provaram que ao longo desses últimos meses, a força de Terrance deu um salto tremendo, dissipando completamente suas preocupações anteriores. Primeiro, todos os Pokémon veteranos de Terrance receberam poções genéticas meticulosamente formuladas pelo Mestre Vitor. Após absorvê-las totalmente, seu poder de batalha disparou. Cada um tomado individualmente, poderia competir contra o Pokémon As de um oponente. Segundo, as organizações da facção de concurso Pokémon garantiram que os oponentes de Terrance ficassem progressivamente mais fortes, passo a passo. Ele não encontrou treinadores de topo logo de início, o que deu a Gardevoir, Ninetales e Tiranitar bastante tempo para crescer. Agora, cada um deles já era capaz de se sustentar sozinho. Além disso, cada uma das batalhas de Terrance foi espaçada pelo intervalo máximo teoricamente possível, dando-lhe tempo suficiente para recuperar-se e preparar-se. Isso permitiu que seus Pokémon entrassem em cada batalha em condição de pico, algo que a maioria dos competidores simplesmente não tinha o luxo de ter. Terceiro foi o efeito temperador do combate real em Terrance e seus Pokémon. Desde lutar contra organizações ilegais até entrar repetidamente na pirâmide superantiga, Terrance passou uma grande quantidade de tempo aprimorando a experiência de combate real de seus Pokémon. Combinado com o enorme investimento em suplementos nutricionais e produtos de saúde, seu poder de combate aumentou mais uma vez.
permitindo que utilizassem sua força de forma ainda mais perfeita. Conquistar o campo de treinamento da elite dos 4 custou caro, mesmo para Terrance, mas com esforço veio a recompensa. Parabéns, Sr. Terrance. A assistente Sharon correu para parabenizá-lo, ao mesmo tempo que o lembrava de seus próximos arranjos. O inspetor Jadjoy e Lanjane enviaram uma palavra de que só descobriram uma organização de caça ilegal insignificante desta vez. Eles estão perguntando se você quer. Esqueça. Ao ouvir a palavra insignificante, Terrance perdeu o interesse imediatamente. Nos últimos 2 meses, ainda houve poucas organizações ilegais surgindo. Durante sua exploração da pirâmide superantiga, ele só tinha participado de 2 missões com Jadjoy e Lanjane. Para Terrance, o valor do treinamento na pirâmide superantiga já tinha superado em muito lidar com aquelas organizações de caça ilegal de baixo nível. Se fosse a equipe Magma ou a equipe Aqua, ele ainda poderia estar interessado em uma luta, mas essas 2 organizações eram evasivas, e até a Polícia Internacional tinha pouca informação sobre elas. Vamos voltar para a cidade de Falarbor primeiro, disse Terrance. Ao retornar à cidade de Falarbor, Terrance recebeu imediatamente a notícia da Pokédex Rotom de que toda a Oen estava novamente em polvorosa, porque ele tinha se classificado para as partidas da Elite dos 4. Como novato completo que ganhou o direito de desafiar a Elite dos 4, a julgar pelo desempenho dos novatos nos últimos anos. Ou eles demonstravam talento invencível e potencial extraordinário para conquistar um assento na Elite dos 4 como membro da geração mais jovem, ou recebiam uma lição dura e retornavam em uma derrota esmagadora. E a julgar pelo desempenho de Terrance, ninguém acreditava que ele se enquadraria na última categoria. Assim, não apenas coordenadores, mas até muitos jovens treinadores depositaram grandes expectativas em Terrance. Um membro da Elite dos 4 de 17 anos, embora não fosse o mais jovem da história, ainda era excepcionalmente jovem, algo raramente visto. Não é um pouco exagerado? Terrance olhou para a avaliação da mídia sobre ele e balançou a cabeça impotente. A manchete afirmando que seu potencial poderia desafiar o título de membro mais forte da Elite dos 4 era praticamente pedir problemas para ele. Cynthia tornou-se a campeã de sino aos 18 anos. Com meu ritmo atual, parece um pouco difícil alcançá-la. Mesmo que eu consiga derrotar toda a Elite dos 4, ainda há um campeão acima deles pressionando, a menos que Steven desça do posto. Terrance coçou a bochecha. Na Liga dos Campeões, toda vez que ele encontrava Pokémon do tipo aço, ele entrava em uma batalha difícil, a menos que enviasse Galad. Embora pudesse contar com Arcanine e Altaria que tinham dominado a chama da vida, contra um mestre dos tipos aço e rocha como Steven, Terrance ainda sentia-se um tanto impotente. A chama da vida de Altaria poderia se tornar ainda mais destrutiva? Afinal, a lacuna entre um mestre de nível campeão e um competidor da Liga dos Campeões estava longe de ser pequena. Mesmo entre os treinadores de topo, poderia haver uma lacuna invisível. Por que pensar tanto? Terrance deu um tapinha no rosto e chegou ao local no Monte Shinei onde Carbin estava instalado. O tempo estimado pela Pokédex Rotom para a mutação estava se aproximando. O brilho do casulo de diamante tinha diminuído, deixando apenas um vestígio de energia. Parecia que Carbin estava prestes a completar sua mutação. 9 dias. Em 9 dias enfrentarei minha batalha mais difícil da temporada regular contra o Sr. Norman. Pergunto-me se Carbin conseguirá sofrer mutação com sucesso dentro desses 9 dias e me trazer algumas surpresas. Terrance contemplou o ainda magnífico casulo de diamante e murmurou para si mesmo. O que você planeja fazer a seguir, Roto? Flutuando ao lado de Terrance, a Pokédex Rotom perguntou. Até este ponto, além de Carbin, Froaki e Togepi, os planos de treinamento para os outros Pokémon de Terrance estavam quase completos. Os 50 dias de treinamento não tinham sido apenas sobre combate real, mas também sobre acelerar o treinamento através da batalha e digerir totalmente os resultados daquele treinamento. Ainda não há progresso no desenvolvimento secundário do modo leve-pesado de Tiranitar, e nenhuma pista sobre a transformação de névoa de Gardevoir também. A seguir, vamos focar nosso treinamento em torno desses 2 objetivos, trazendo a equipe principal para a batalha final. Quanto ao local, a pirâmide ainda é um bom lugar. Terrance pensou por um momento antes de falar. Mas o desenvolvimento secundário do modo leve-pesado e dar à névoa habilidades especiais ainda são apenas teóricos. Eles ainda não foram comprovados como alcançáveis. Devemos esperar até depois das partidas da Elite dos 4 antes de continuar a tentar, Roto? A Pokédex Rotom disse preocupada. Está tudo bem. O Pokémon principal para as próximas batalhas não será Gardevoir e Tiranitar. Tentarei não dividir meu foco. Terrance sorriu. Durante este período, Altaria, Arcanine e Casfor têm devastado a pirâmide superantiga. Eles provavelmente já tiveram o suficiente daquele ambiente de batalha sombrio e já estão ansiosos para lutar em um campo de batalha adequado. Muito bem então, Roto. A Pokédex Rotom assentiu. Um dia depois, Terrance dirigiu-se mais uma vez para a pirâmide superantiga com Galad, Mismagius, Casfor, Arcanine, Beltfly, Ninetales, Tiranitar e Gardevoir. Quanto a Altaria e a Pokédex Rotom, eles permaneceram no Monte Shinei. Altaria era a potência absoluta de Terrance para conquistar rapidamente a pirâmide superantiga. Para Altaria, que poderia liberar toda a sua força, o valor do treinamento lá não era particularmente alto. Em vez disso, era muito mais benéfico para os outros Pokémon. Combinado com a iminente mutação de Carbin, Terrance simplesmente deixou Altaria para trás. Além disso, ele estava agora muito familiarizado com o interior da pirâmide superantiga, e situações tão perigosas quanto sua primeira entrada eram improváveis de ocorrer. Treinar em andares específicos era o objetivo de Terrance desta vez. Por exemplo, o 18º andar, que estava quase inteiramente preenchido com Pokémon do tipo dragão. A força individual dos Pokémon de lá estava entre as mais fortes na pirâmide superantiga. Desafiar um único grupo lá significava batalhas de alta intensidade garantidas. O 20º andar, o território dos Pokémon do tipo normal. Este andar era inteiramente habitado
formado por tipos normais, e entre eles havia alguns líderes de grupo capazes de disparar hiper-raio instantaneamente, com a habilidade de ignorar as desvantagens usuais do movimento. Este era o principal campo de treinamento de Terrance para se preparar para sua batalha contra o Sr. Norman. No entanto, antes mesmo de Terrance ter passado muitos dias dentro da pirâmide super antiga, uma notícia infeliz fez seu coração afundar. Primeiro Arcanine, depois a pequena Beltfly. A aura totêmica dos Pokémon de Terrance estava se dissipando rapidamente. Capítulo 905, a aura do totem dissipando-se. A coisa com a qual eu mais me preocupava finalmente chegou. Havia apenas uma palavra que poderia resumir os sentimentos de Terrance agora. Ataque cardíaco. A aura do totem originalmente só podia ser mantida por cerca de 1 ano, mas depois de ser refinada por ele e por um grupo de pesquisadores internacionais, os Pokémon podiam sustentar seu estado de totem por um período mais longo. No entanto, o limite de tempo ainda existe. A aura do totem acabará por desaparecer. O Magtonium sobre o qual Terrance havia discutido anteriormente com os 3 membros da equipe Rocket nasceu precisamente por causa dessa preocupação. O que Terrance não esperava era que essa situação extremamente desfavorável chegasse em um momento tão crítico. Isso não é simplesmente ferrar com ele? Quem são seus próximos oponentes? O Sr. Norman, conhecido como Muro de Oen, e o grupo de treinadores mais forte de Oen, a elite dos 4. Depois disso, uma vez que Beltfly, Arcanine, Galad, Mismagius, Casfor e os outros perderem completamente sua aura de totem, um declínio na força será inevitável. O fato de Terrance ter conseguido atingir o nível de elite em sua adolescência era inseparável do aumento de poder trazido pela aura do totem naquela época. Pode-se dizer que a aura do totem permitiu que seus Pokémon experimentassem um nível mais alto com antecedência, permitindo-lhes explorar e, eventualmente, cruzar para o nível de elite. Especialmente Beltfly, depois de perder a aura do totem, a técnica fonte de estamina não será mais utilizável. Embora sua vitalidade tenha aumentado muito agora, ela ainda não será capaz de suportar o consumo de uma técnica tão intensa quanto o domínio do vento. Atualmente, o impulso que a aura do totem fornece para Pokémon como Galad já é muito pequeno, mas isso é apenas em comparação com o aumento que eles tiveram quando obtiveram a aura do totem pela primeira vez. Terrance caiu em profunda contemplação. Quando eles tinham acabado de adquirir a aura do totem, o aumento que ela deu a Arcanine foi de cerca de 30 a 40%. Agora, conforme a força de Arcanine cresceu, é menos de 10%. Além de Beltfly, o mesmo se aplica aos outros Pokémon. No entanto, se essa força geral de menos de 10% cair repentinamente, inevitavelmente terá um impacto muito maior na condição dos Pokémon de Terrance. E se cada Pokémon sofrer um golpe quando combinado, torna-se um golpe massivo. Como Terrance poderia não se sentir angustiado? Por causa desse desenvolvimento repentino, Terrance nem sequer ficou na pirâmide super antiga até a véspera da batalha. Ele escapou mais cedo. Laboratório de pesquisa do ginásio de Falarbor. A única coisa que ainda podia trazer um sorriso ao rosto de Terrance agora era que Altaria não tinha sido afetada pela aura do totem. Com a ajuda de Xerneas, ela há muito tempo fundiu o poder da aura do totem com seu próprio poder de pele de fada após a mega evolução, transformando-o completamente em uma nova habilidade, a aura de fada. O poder de combate mais forte que permaneceu inalterado foi uma bênção disfarçada. Com certeza, o que vai e volta. Terrance esfregou a testa. A aura do totem já lhe trouxera inúmeras conveniências e honras, mas agora se tornará a raiz de sua dor de cabeça. Era natural que ele se sentisse impotente. A aura do totem nesses Pokémon continuou a se dissipar. Com o passar do tempo, já se tornará insignificante. Terrance também contatou o Sr. Luoker. A aura do totem de seu Croaguncro também havia se dissipado, colocando-o na mesma situação que Terrance. Infelizmente não há tempo suficiente. Caso contrário, com a ajuda da facção de concursos Pokémon e da Polícia Internacional, conseguir 1 ou 2 pedras cintilantes não seria um problema. É apenas que tanto o processo de obtê-las quanto o processo de impregná-las são muito complicados. O mestre Vitor também soube dessa situação através de Terrance e veio para a cidade de Falarbor. Esqueça, não há nada que possamos fazer. A aura do totem era um poder externo para começar. Perdê-la significa retornar à verdadeira força do Pokémon. Enfrentar o Sr. Norman assim não é um resultado ruim. De qualquer forma, já me classifiquei para as partidas da elite dos 4. Então, não importa o resultado, essa batalha não afetará muito as coisas. Como não havia outra escolha, Terrance aceitou e rapidamente ajustou sua mentalidade. Vamos deixar por isso mesmo. Ouvi do Sr. Luoker que as pedras cintilantes estão ficando cada vez mais difíceis de obter. Parece que os Kaunas da ilha foram avisados pelas divindades guardiãs de Alola para não deixar mais as pedras cintilantes fluírem. Entendo, desde que você consiga se conformar com isso. Mestre Vitor assentiu. Mas, Terrance ainda não conseguia se soltar totalmente e disse com uma expressão preocupada: Arcanine, Galad, Mismagius e Casfor podem parar de depender da aura do totem. Mas o problema com as 2 Beltfly é muito maior. Fonte de estamina, forma de enxame de borboletas. Se elas perderem a aura do totem, não é apenas uma leve queda na força. Mestre Vitor também caiu em pensamento. Essa era de fato uma questão muito séria. O domínio do vento e a fonte de estamina de Beltfly eram as técnicas fundamentais que permitiam derrotar os principais Pokémon de treinadores de elite. Perder qualquer uma delas teria um impacto enorme em seu poder de combate. E a razão pela qual a pequena Beltfly podia servir como núcleo da forma de enxame de borboletas em primeiro lugar era porque, como um Pokémon totem, ela tinha a habilidade de comandar outros de sua espécie. Você não precisa se preocupar com a forma de enxame de borboletas. O lote de Pokémon que forma o enxame já foi quase todo domado pelo ginásio de Falarbor. Se tem a aura do totem ou não, não é mais tão importante. A menos que este lote envelheça e morra, mas isso é algo para daqui a anos.
Quanto a Beltfly, se é apenas sobre fornecer a ela uma aura de totem, então talvez o problema não seja totalmente insolúvel. Mas essa não é uma solução de longo prazo. O melhor método é encontrar um núcleo de energia que possa substituir a aura do totem para sustentar a fonte de estamina, disse o mestre Vitor. Eu também pensei sobre isso. A curto prazo é tudo o que podemos fazer. Terrance assentiu. Com a aura do totem se dissipando, Beltfly provavelmente perderia as próximas batalhas. Enquanto a luz do sol entrava pela janela, Terrance respirou fundo. Neste ponto, se a aura do totem desaparecer, que assim seja, não há como evitar. Ela já o ajudou a chegar a este estágio. Se ele continuasse a depender dela excessivamente, até ele mesmo olharia para si mesmo com desprezo. Ao mesmo tempo, na cidade de Petalburg, ginásio de Petalburg, o Sr. Norman estava sentado no Jardim dos Fundos, dando massagens em seus Pokémon como de costume. 2, 3, não havia menos de 3 Slaking reunidos ao redor dele no momento. Pai, você vai batalhar com o irmão Terrance em alguns dias, certo? Por que você ainda está dando massagens nos Pokémon? Você deveria se apressar e fazer um treinamento especial. Mai e Max já tinham ido a Norman várias vezes, especialmente Max. Vendo o que Norman estava fazendo, ele reclamou imediatamente. Não se preocupe, seu pai não vai perder. Norman sorriu para os dois. Falando nisso, Mai, está quase na hora de você receber seu Pokémon inicial e partir em sua jornada. Está tudo bem para você ficar tão à toa? Eu assisti a muitos vídeos de concursos Pokémon. Mai evitou seu olhar, parecendo um pouco culpada. De qualquer forma, não se preocupe com a irmã. Pai, você absolutamente não pode perder desta vez. Max fechou os punhos e disse animadamente. Mesmo sabendo quem era Terrance, ele ainda não queria que seu pai perdesse a partida. Capítulo 906, Muro de Oen. Conforme a aura do totem se dissipava, o plano de treinamento de curto prazo de Terrance mudou para ajudar seus Pokémon a se adaptarem ao seu estado atual. Embora a queda na força não fosse muito severa, ainda afetou seu desempenho até certo ponto. Felizmente, como mestre de concursos, Terrance sempre foi meticuloso no treinamento do controle de seus Pokémon sobre seu poder. Com essa base, antes que a batalha chegasse, todos os Pokémon que haviam perdido sua aura de totem já haviam se reajustado. Beltfly foi a que teve a maior queda de força. Ela originalmente tinha chance de aparecer na partida final da Liga dos Campeões, mas devido a essa situação inesperada, após consideração cuidadosa, Terrance desistiu desse plano e decidiu adiar sua aparição para as partidas da Elite dos 4. A forma gigante de Arcanine tinha sido nutrida através da cópia de Pokémon Totem. Embora tenha perdido a aura do Totem, não causou qualquer inconveniente para a forma gigante. Isso graças ao dispositivo de treinamento Armadura de Fama, bem como ao treinamento contínuo de combate real ao longo dos últimos meses, que trouxe seu controle sobre seu corpo para perto da perfeição. Tudo bem, vamos lá. No dia da batalha, Terrance partiu para o estádio Evergrande. Senhor Terrance, por favor, faça o seu melhor. A assistente Sharon seguiu atrás dele nervosa. Embora Terrance já tivesse garantido a qualificação para as partidas da Elite dos 4, o resultado desta batalha ainda era extremamente importante. Se Terrance vencesse, seus pontos totais de batalha estariam no mesmo nível da Elite dos 4. Mas se perdesse, seus pontos cairiam abaixo dos deles, significando que nas partidas da Elite dos 4, ele precisaria derrotar pelo menos 2 membros da Elite dos 4 para ter uma chance de avançar, aumentando indubitavelmente a dificuldade do desafio. Eu farei. Terrance manteve os olhos fechados ao longo do caminho, descansando sua mente, claramente dando grande importância a esta batalha. O Muro de Oen, o Sr. Norman, era uma figura que se destacava mesmo entre os melhores treinadores. Ele era tão forte que era considerado um futuro membro da Elite dos 4. Tornar-se um só requer uma única decisão dele. Tais rumores tornavam impossível não tratá-lo com cautela. Quando Sidney e Phoebe desafiaram a Liga dos Campeões no passado, ambos conseguiram apenas vitórias apertadas contra ele. Mesmo quando Steven desafiou a Liga dos Campeões, ele perdeu 5 Pokémon e só conseguiu virar o jogo com seu Metagross brilhante no final. Este era um peso pesado que raramente sofria derrotas fora da atual Elite dos 4. Além disso, suas batalhas contra Sidney e Phoebe revelaram muitos detalhes suspeitos, deixando sua verdadeira força envolta em mistério. Ao enfrentar Sidney e Phoebe, Norman usou escalações completamente diferentes em comparação com quando lutou contra Steven. Sua escalação parecia ainda mais fraca, como se tivesse sido intencional. Ao longo dessas 3 batalhas, Norman enviou 3 Slaking com estilos inteiramente diferentes. Cada Slaking, com base na força que exibiram na época, poderia ter sido considerado seu as. No entanto, ninguém jamais o viu usar todos os 3 Slaking na mesma batalha. Alguns alegaram que se o Sr. Norman estivesse disposto a usar todos os 3 Slaking em uma única partida, ele seria uma existência invencível. Dentro do estádio Evergrande, a escalação de espectadores desta vez era extraordinariamente luxuosa. Nos assentos principais sentava o campeão Steven junto com os membros da Elite dos 4 Sidney, Glacia, Phoebe e Drake, todos reunidos. Além disso, muitos representantes corporativos, treinadores veteranos e treinadores de elite tinham vindo assistir à batalha. Nenhum dos presentes eram figuras comuns. Se fosse necessário apontar algumas exceções, apenas o grupo de amigos e familiares de Terrance mal contava. Este Norman é realmente estranho, Raul Contesta disse da plataforma alta. Norman era de Johto e nunca se alinhou a nenhuma facção. Sozinho, ele se estabeleceu em Oen e logo depois exibiu uma força formidável na Liga dos Campeões. Seu desempenho chamou imediatamente a atenção de vários anciãos de sua cidade natal no Planalto Índigo, que esperavam que ele voltasse para Johto para assumir o comando. Mas Norman parecia não ter tal intenção. Ao mesmo tempo, ele recusou o recrutamento de todas as principais facções. É preciso dizer que seu comportamento era bastante peculiar. Além disso, na Liga dos Campeões, ele escolheria escalações de força variada dependendo de seu oponente, quase como se ele estivesse conduzindo batalhas de ginásio. Na competição de nível mais alto entre treinadores, Norman na verdade se portava como um examinador, misterioso além da medida, como se estivesse eliminando deliberadamente aqueles não qualificados para se tornarem a elite dos 4. Alguns já especularam que Norman está conectado ao presidente da Liga de Oen.
Seja seu desempenho na Liga dos Campeões ou o fato de que ele nunca desafia a elite dos quatro, pode estar tudo sob a direção daquela pessoa. Mas o presidente já não está interferindo menos nas decisões do conselho e parece estar planejando renunciar, quem sabe? Sob o olhar de incontáveis espectadores, Norma e Terrance subiram ao palco juntos. Este homem de meia-idade com cabelos pretos e olhos pretos parecia inteiramente comum, mais do que qualquer um dos oponentes anteriores de Terrance. Mas ele dava a Terrance uma sensação indescritível de pressão. Norma é um treinador nato. Os melhores treinadores que já batalharam com ele o descrevem como alguém que nasceu para os Pokémon. Estranhamente, qualquer um que derrotou o Sr. Norma passou a se tornar um membro da elite dos quatro. Por outro lado, aqueles que perderam para ele, mesmo que tenham chegado às partidas da elite dos quatro, nunca conseguiram se tornar a elite dos quatro. Enquanto a multidão discutia entre si, o estádio Evergrande explodiu em aplausos estrondosos. Em meio aos aplausos, o locutor gritou animadamente: "Tudo bem." O competidor Norma enviou seu primeiro Pokémon Espinda, e o primeiro Pokémon do competidor Terrance é Tiranitar. Todos os presentes já estavam familiarizados com o Tiranitar de Terrance, um Pokémon poderoso que encarnava perfeitamente a ferocidade de uma besta da tempestade de areia. Quanto ao Espinda do tipo normal de Norman, muitos treinadores estavam tão familiarizados quanto. De baixa estatura com uma aparência de panda manchado, olhos em espiral como se estivesse perpetuamente tonto e uma postura instável e trêmula. Parecia uma criatura inofensiva e adorável, não importa como alguém olhasse para ela. No entanto, sua aparência fez com que a elite dos quatro mostrasse expressões de surpresa. Então é aquele Espinda problemático. Esta é uma boa chance de ver as verdadeiras habilidades de Terrance. Afinal, não é exagero dizer que Norma está no mesmo nível de nós, a elite dos quatro. Se este Terrance está qualificado para ser nosso oponente, o Sr. Norma é o melhor juiz. Sidney disse com um sorriso brincalhão e um tanto patife enquanto olhava para o campo. Abrir com Tiranitar, isso pode não ser bom. Steven disse com preocupação ao ver a escolha de Terrance. Ele tinha experimentado pessoalmente a força daquele Espinda. Estava longe de ser fácil de lidar. Olá a todos! Esta é a rodada final da Liga dos Campeões. Nesta temporada, 2 competidores em sequências de vitórias finalmente se encontraram. Quem manterá seu recorde invicto e trará seus pontos de batalha para o mesmo nível da elite dos quatro? Por favor, assistam a esta partida de perto. O local estava extremamente barulhento. Fogos de artifício explodindo, espectadores conversando, todos os tipos de sons se misturando. Um treinador comum teria sido afetado há muito tempo, mas os 2 competidores permaneceram completamente calmos. Assim que a partida começou, Norma e Terrance trocaram olhares brevemente. No momento em que a habilidade Fluxo de Areia de Tiranitar foi ativada, Terrance lançou o primeiro ataque. Capítulo 907. Espinda Invencível. Tiranitar, Tumba de Rocha. A tempestade de areia varreu o céu, obscurecendo a visão de Espinda e Norman. Imediatamente depois, vários pilares de rocha irromperam do chão, prendendo Espinda lá dentro. O Espinda preso foi instantaneamente recebido pelo ataque de acompanhamento de Tiranitar. Uma sombra massiva pairou acima enquanto Tiranitar alternava rapidamente entre os modos leve e pesado, descendo a uma velocidade incrível. Com superpoder cerrado em seu punho, ele esmagou em direção à área da Tumba de Rocha. Superpoder é um movimento que ataca o alvo com grande poder, mas após usá-lo, os atributos do usuário diminuem, com força e defesa sendo reduzidas. Usar um movimento tão violento logo de cara contra um Espinda do tipo normal mostrava claramente que Terrance não tinha intenção de arrastar essa batalha. Fachada. Enfrentando o ataque tirânico de Tiranitar, Norman emitiu um comando calmamente. Os pilares de rocha explodiram de repente. Espinda levantou seus braços, resistindo diretamente ao superpoder de Tiranitar. Impossível. Meus Pokémon experimentaram pessoalmente a força daquele Tiranitar. Como ele poderia ser bloqueado tão facilmente? Naquele momento, um treinador experiente que já havia batalhado contra Terrance exclamou em descrença. Espinda? Aquele Pokémon frágil competindo com Tiranitar em força? Talvez se fosse Slaking faria sentido. Parem de falar e observem com atenção. Enquanto o treinador desinformado gritava, um espectador mais experiente falou imediatamente em insatisfação. Neste momento, as manchas vermelhas fracas no corpo de Espinda tinham ficado vermelho-púrpura, claramente um sinal de envenenamento. O movimento fachada quando o usuário está aflito com o estado de envenenado, paralisado ou queimado, seu poder dobra. Ao usar tóxico em si mesmo para entrar em um estado envenenado e liberar seu potencial, combinado engenhosamente com fachada. Este movimento do tipo normal de Espinda exibiu um nível inacreditável de poder destrutivo. Além disso, pouquíssimas pessoas sabiam que o estado de envenenado em que Espinda estava não trazia efeitos negativos. Em vez disso, devido à natureza especial desse veneno, ele na verdade estimulava um poder ainda maior dentro de Espinda. Um Espinda cuja força rivalizava com a de Tiranitar deixou muitas pessoas estupefatas. É claro que os meandros por trás disso provavelmente eram compreendidos por apenas um punhado de pessoas. Agarre-o. Conforme superpoder e fachada colidiam, a tempestade de areia reunia-se rapidamente ao redor de Espinda, como se tentasse envolvê-lo. Mas inesperadamente, Espinda moveu-se ainda mais rápido, emprestando força para combater a força. Com seu movimento oscilante, ele redirecionou o impacto, fazendo com que Tiranitar perdesse repentinamente seu centro de gravidade. Naquele momento, Espinda virou levemente seu corpo, estendeu sua perna e usou chute baixo, fazendo com que o corpo pesado de Tiranitar caísse violentamente no chão, sofrendo danos pesados. Quando Tiranitar não conseguiu mais se concentrar em controlar a tempestade de areia, Espinda libertou-se facilmente e começou a oscilar de uma maneira bizarra. Tiranitar, não olhe para ele.
Pise e desencadeie terremoto. Terrance gritou. O Spinda de Norman tem a habilidade ritmo próprio, que o impede de ficar confuso. Girando em torno dessa habilidade, a maneira como este Spinda foi treinado é extremamente problemática. A fusão perfeita de dança do caos, hipnose e tumulto não só permitiu que este Spinda dominasse um estilo de luta único semelhante ao boxe bêbado, com uma eficiência de ataque surpreendente, mas mais importante. Dança do caos combinada com os padrões peculiares de Spinda poderia fazer com que os oponentes que olhassem para ele caíssem em confusão. A integração da hipnose melhorou ainda mais o efeito hipnótico da dança do caos, tornando difícil para a maioria dos Pokémon enfrentá-lo frontalmente. Seguindo o grito de Terrance, Tiranitar pisou pesadamente, alterando instantaneamente o terreno e deixando Spinda sem espaço para oscilar. No entanto, mudanças de terreno sozinhas não podiam detê-lo por muito tempo. As habilidades de coordenação deste Spinda rivalizavam com as de Beltfly, e ele era altamente qualificado em técnicas como emprestar e dispersar força. Os tremores de terremoto falharam em causar danos significativos. Logo, ele oscilou até a frente de Tiranitar e assumiu uma postura de ataque. Bang! Spinda desferiu um soco, e o escudo de tempestade de areia na frente de Tiranitar estilhaçou-se instantaneamente. Dando um passo com um ritmo peculiar, Spinda lançou uma cadeia feroz de ataques. Este era tumulto, um movimento que normalmente faz com que o usuário caia em confusão, mas não afetou Spinda nem um pouco. Combinado com dança do caos, o ataque parecia golpes caóticos e aleatórios, mas cada golpe era direcionado precisamente aos pontos vitais de Tiranitar. Vá com tudo! Sob o ataque feroz de Spinda, Tiranitar enlouqueceu. Com a aprovação de Terrance, ele ativou o traje, liberando sua natureza selvagem. Lâminas de areia formaram-se em suas mãos e cortaram para frente em um instante. Neste momento, Tiranitar tinha fechado os olhos, confiando no fluxo de correntes de ar e na tempestade de areia para sentir a posição do oponente. Isso para evitar ser afetado pela dança do caos. No entanto, dança do caos, fundida com o efeito de hipnose do tipo psíquico, exibiu uma habilidade extremamente problemática. Mesmo com os olhos fechados, o corpo de Tiranitar ainda se tornou instável. A lâmina de areia errou seu alvo, cortando ao lado de Spinda. Apenas alguns grãos dispersos de areia o atingiram, causando danos mínimos. Aproveitando esta oportunidade, Spinda já tinha feito contato com Tiranitar. Neste momento, ele fechou o punho com força, transformando-se em soco dreno antes de começar a absorver a estamina de Tiranitar. Essa cena fez com que muitos treinadores percebessem que Tiranitar já tinha perdido. Mas no momento final, Tiranitar abriu repentinamente seus olhos injetados, suportando a dor enquanto disparava o hiper-raio que ele tinha carregado com antecedência. Desta vez, com Spinda bem ao seu lado e sem lugar para onde desviar, a explosão intensa engoliu instantaneamente todo o campo. Com um zumbido, até mesmo o escudo psíquico que cercava a arena tremeu. Tiranitar é incapaz de batalhar. Competidor Terrance, por favor, envie o próximo Pokémon. Terrance relembrou Tiranitar relutantemente. Depois de dar-lhe algum conforto, ele tirou outra Pokébola. Aquele Spinda estava claramente treinado em um nível mais alto do que Tiranitar. Se não fosse pelo impulso no instinto de batalha trazido por ultraje, Tiranitar provavelmente nem teria conseguido disparar aquele hiper-raio final antes de cair. Embora o soco dreno tenha conseguido derrubar Tiranitar, o último hiper-raio de Tiranitar deixou Spinda gravemente ferido também. No entanto, o custo de acertar aquele golpe foi um pouco alto demais. Naquela situação, Tiranitar tinha pouquíssima chance de virar o jogo. A decisão de Terrance de usar o corpo de Tiranitar como isca para disparar um hiper-raio foi um movimento desesperado. Infelizmente, ainda falhou em resultar em derrota mútua. Spinda conseguiu resistir. Inacreditável. Até Terrance não pôde deixar de sentir admiração. Como Beltfly, Spinda era um Pokémon comum. Comparado a Tiranitar, eles eram muito mais fracos. Mas não era apenas ele quem conseguia treinar uma Beltfly para o nível da elite dos 4. Também havia indivíduos excepcionais capazes de treinar outros Pokémon fracos e transformá-los em forças aterrorizantes. A dança do caos daquele Spinda o afetará? Saia Mismagius. Terrance jogou solenemente a Pokébola de Mismagius. Capítulo 908. Mismagius em apuros. Mismagius, olhar malvado. No momento em que entrou em campo, Terrance cortou a chance de Norman de recolher Spinda. Uma camada de névoa negra envolveu Spinda instantaneamente. Essa névoa podia bloquear efetivamente o mecanismo de retorno da Pokébola. Enfrentando um Spinda que não podia retornar e já estava com pouca estamina, Mismagius não atacou. Em vez disso, deixou o vento sinistro girar ao seu redor, formando uma barreira ofensiva e defensiva enquanto usava a oportunidade para aumentar seus atributos através do efeito especial do movimento. Cabeçadas em. Spinda dançou enquanto avançava rapidamente em direção a Mismagius. Antes que Terrance pudesse sequer emitir um comando, Mismagius sentiu instintivamente o perigo. O denso vento sinistro colidiu frontalmente com o Spinda que se aproximava. O que nem Terrance nem Mismagius esperavam era que Spinda pudesse dançar livremente mesmo no ar. Combinado com a cabeçada zen, ele lutou de igual para igual contra o vento sinistro. Vendo isso, um brilho agudo passou pelos olhos de Terrance enquanto ele ordenava. Troca de habilidade. Com seu corpo fundido ao vento sinistro, Mismagius derivou para o lado de Spinda. Suportou seu golpe baixo envolto em energia do tipo noturno e removeu a habilidade ritmo próprio de Spinda, transferindo-a para si mesmo. Spinda recue. Após perder sua habilidade ritmo próprio, a dança ameaçadora de Spinda tornou-se imediatamente desordenada. Norman tentou chamá-lo de volta para que pudesse ajustar sua condição, mas sendo subitamente afetado pela habilidade levitar, Spinda perdeu tempo e falhou em pousar a tempo. Com um estrondo alto, Mismagius, que tinha adormecido, foi engolido enquanto fogo místico chovia de todas as direções.
formando uma massa de chamas que engoliu Spinda por inteiro. Neste momento, Miss Magius também dispersou a energia da troca de habilidade. Spinda está incapaz de batalhar. Competidor Norman, por favor, envie seu próximo Pokémon. O fogo místico queimou através do tóxico de Spinda, alterando o veneno e rompendo rapidamente sua primeira linha de defesa. Imediatamente após, as chamas intensas avançaram, e o Spinda já exausto colapsou instantaneamente. Embora fosse poderoso, sua estamina era claramente bem comum. Levar um golpe apenas para encontrar uma abertura. Eu originalmente pensei que fosse um movimento terrível, mas não esperava que este Miss Magius entrasse rapidamente em estado de sono e ainda lançasse um ataque de acompanhamento suavemente. Dessa forma, o consumo é quase inexistente. A elite dos 4 Sidney, o mestre do tipo noturno, falou surpreso. O golpe baixo apressado de Spinda deveria ter danificado gravemente Miss Magius, no entanto, ele ignorou a dor para usar troca de habilidade e interromper Spinda, fazendo-o olhar inconscientemente para Phoebe. Por que você está olhando para mim? Phoebe disse, inclinando-se para trás em sua cadeira. Este Miss Magius adotou uma nova abordagem de treinamento. É diferente da minha. Como a elite dos 4 do tipo fantasma da Liga Owen, Phoebe frequentemente participava de missões de infiltração, assassinato e reconhecimento. Seu domínio de habilidades de ilusão superava o de Terrance e Miss Magius. No entanto, aplicar hipnose a partir de habilidades de ilusão para entorpecer o próprio senso de dor, manter conscientemente a consciência e interferir na seleção de falar dormindo. Este método fez os olhos de Phoebe brilharem. Se as habilidades de ilusão de Miss Magius mostradas anteriormente na Liga dos Campeões tinham sido convencionais, então esta nova aplicação agora o fez realmente se destacar. A dança da confusão e hipnose de Spinda parecem não ter efeito sobre aquele Miss Magius. Ele enfrentou a dança de frente sem ser afetado minimamente. Essa é a razão fundamental pela qual ele foi capaz de vencer a batalha, disse Glacia curiosamente. Então, qual Pokémon o Sr. Norman planeja enviar a seguir? É o Explode. A escolha de Norman fez Terrance franzir a testa. Que habilidade ele teria? As duas habilidades principais de Explode, Intimidação e Insonoro, combatiam fortemente Miss Magius. A primeira permite que movimentos do tipo normal e lutador atinjam Pokémon do tipo fantasma, enquanto a última bloqueia o som, tornando-o imune a ataques baseados em som. A habilidade de ilusão e hipnose de Miss Magius tem 2 métodos principais, visual e auditivo. Se o oponente ignora o som, então o desempenho de Miss Magius seria bastante restrito. Vendo a expressão calma de Norman, os treinadores de elite assentiram internamente. Com uma única escolha, ele já tinha colocado seu oponente em um dilema. Verdadeiramente impressionante. De enviar o Pokémon até Terrance começar a pensar, menos de 2 segundos tinham se passado. Antes que Terrance pudesse sequer decidir se recolhia seu Pokémon, Explode já tinha lançado seu ataque. Os buracos por todo o seu corpo começaram a vibrar rapidamente, gerando ondas sonoras sem fim. As ondas se comprimiram umas contra as outras, produzindo uma explosão ensurdecedora que espalhou força destrutiva por todo o campo imediatamente. Em tal situação, Miss Magius foi forçado a se esconder apressadamente, mas ainda foi sacudido pelas ondas de choque, seu corpo comprimido pelas fortes ondas sonoras. É a habilidade Intimidação, meu descuido. Independentemente de ser insonoro ou não, como poderia Explode perder em uma batalha de som? A expressão de Terrance tornou-se séria. Em outras palavras, não importa qual habilidade o oponente tivesse, os encantamentos de habilidade de ilusão de Miss Magius seriam extremamente ineficazes. Afinal, este não era um Explode comum. Enquanto era comprimido pelas ondas sonoras, Miss Magius suportou a dor e tentou contra-atacar. No entanto, antes que pudesse sequer liberar o movimento, foi esmagado pela barragem contínua de som em forma de onda. Já se passaram 6 segundos. Explode manteve o movimento poderoso como estrondo por 6 segundos seguidos. Miss Magius ainda não consegue encontrar uma oportunidade para contra-atacar e só pode resistir. Por quanto tempo mais ele pode aguentar? O locutor gritou. De fato, a situação de Miss Magius era extremamente terrível. Sob o bombardeio constante de ondas sonoras controladas por Explode, mesmo que ele usasse o movimento à força, não tinha chance de atingir Explode. Além disso, espalhando as ondas sonoras por todo o campo, Explode reduziu a taxa de sucesso das habilidades de ilusão de Miss Magius através da pura densidade de ataques. Temos que apostar. Miss Magius suportou o ataque feroz de Explode através de descanso e hipnose autoinduzida, mas ao custo de um enorme consumo de energia e acumulação de danos pesados. Sem tempo para pensar, Terrance só podia fazer Miss Magius lançar Cântico da Sorte em si mesmo, escolhendo confiar na sorte e refletir um raio da confusão para interromper a ofensa de Explode. Sob Cântico da Sorte, raio da confusão felizmente não foi imediatamente engolido pelo estrondo que se aproximava. Em vez disso, escorregou pelas lacunas nas ondas sonoras e entrou no campo de visão de Explode. Essa mudança no movimento virou a situação. Explode perdeu instantaneamente sua consciência espacial, caiu em confusão e começou a disparar ondas sonoras descontroladamente, criando gradualmente aberturas para Miss Magius agir. Agora, Terrance deu a ordem. Miss Magius usou o golpe fantasma para fechar rapidamente a distância, reunindo fogo fato e vento sinistro. Enfrentando este ataque rápido, Norman inicialmente pretendia romper diretamente, mas sentiu instintivamente que o objetivo de Terrance não era um ataque frontal tão simples. Na partida anterior, Terrance tinha sacrificado Tiranitar para acertar um hiper-raio em Spinda. E desta vez... Capítulo 909. Reversão, o dominante Slaking. Embora sua consciência espacial estivesse em caos, Explode, tendo feito o seu melhor para diminuir o alcance de suas ondas sonoras, ainda podia desencadear explosões densas ao redor de seu corpo sem problemas. Em termos de poder destrutivo, a combinação de fogo fato e vento sinistro de Miss Magius claramente não podia resistir ao estrondo. O resultado de sua colisão só poderia ser a queda de Miss Magius. No entanto, Norman desistiu desta oportunidade perfeita. Sob seus comandos rápidos, o estrondo de Explode convergiu rapidamente, transformando-se no muito menos destrutivo supersônico. Supersônico também interferiu com fogo fato e vento sinistro. Sob o esforço
de Explode, até mesmo o supersônico quase dispersou os dois movimentos de Miss Magius. Claramente, o poder de supersônico não era suficiente para bloquear os ataques de Miss Magius, muito menos causar dano a ele. Mas esta mudança jogou Miss Magius com sucesso na confusão. As flutuações de vínculo do destino ao seu redor dissiparam-se instantaneamente, falhando em travar em Explode através das ondas sonoras do supersônico. Vendo isso, a expressão de Terrance mudou. Soco de gelo. Mesmo que Miss Magius tenha usado rapidamente sua habilidade de ilusão para se livrar do estado de confusão, ainda não foi tão rápido quanto Explode. Levando ambos os ataques de frente, Explode avançou, e em um instante Miss Magius entrou em seu alcance de ataque, sendo jogado ao chão por um punho condensado com densa energia do tipo gelo. Junto com aquele golpe que congelou os movimentos de Miss Magius, a boca de Explode liberou um rugido que desencadeou um terremoto. Sob o impacto duplo, Miss Magius caiu inconsciente no local. Miss Magius está incapaz de batalhar. A reviravolta repentina dos acontecimentos despedaçou o plano de Terrance de usar vínculo do destino para derrubar o problemático Explode. Dois erros de comando fizeram o humor de Terrance mudar. Ao respirar fundo, Galad apareceu no campo de batalha. Miss Magius, você se saiu bem. Deixa o resto com Galad. Com Galad em campo, Norman não mostrou intenção de trocar de Pokémon. Terrance puxou decisivamente sua pedra-chave, ressoando com a Mega Pedra em Galad. Galad Mega Evoluir. À medida que as bordas da lâmina vermelha e a capa branca esvoaçante apareceram em Galad, ele exalou imediatamente uma intenção assassina aterrorizante, como uma espada recém-banhada em sangue. Enviando Galad tão cedo? Contra um mestre do tipo normal Norman, o Galad do tipo lutador e capaz de Mega Evoluir foi considerado por todos os espectadores como a cartada final de Terrance. No entanto, inesperadamente, Terrance o enviou como seu terceiro Pokémon. Estrondo. Combate próximo. Com um flash de luz, um som violento explodiu quando o ataque de Galad colidiu frontalmente com a onda sonora de Explode comprimida em uma única linha. O confronto entre combate próximo e estrondo foi extremamente feroz. Ambos os Pokémon foram pegos no centro da energia entrelaçada, suportando imensa pressão. Até mesmo as consequências de sua colisão causaram ondulações no escudo psíquico ao redor da borda do campo. Em meio ao confronto de movimentos, a aura de Galad continuou a subir, seu poder aumentando continuamente. Empregando habilmente suas técnicas de exercer força, ele começou a suprimir estrondo. À medida que uma fenda era esculpida através das ondas sonoras, significava que Galad tinha ganhado a vantagem. Lançando um ataque poderoso para frente, Galad mirou diretamente na boca de Explode. Mas no momento em que a onda sonora se despedaçou, uma onda de energia do tipo gelo se reuniu, e Explode usou presa de gelo para resistir à força ao ataque. A energia do tipo gelo envolveu o braço de Galad, congelando continuamente seu corpo. Se isso continuasse, mesmo que atingisse Explode com sucesso, Galad inutilizaria um de seus próprios braços. O custo era alto demais. Justo quando muitas pessoas começaram a mostrar expressões preocupadas, uma cena surpreendente se desenrolou. É soco de fogo. A conversão de energia da lâmina de Galad pegou Norman desprevenido. À medida que o poder do fogo se espalhava, a energia do tipo gelo derretia instantaneamente, e o poder de Galad avançava desobstruído, cortando Explode para longe. Com o golpe acertando, Galad seguiu instantaneamente com teleporte, desferindo 3 golpes consecutivos, privando Explode completamente de sua capacidade de lutar. Comparado a Tiranitar e Miss Magius, Mega Galad exibiu uma vantagem surpreendente ao lidar com os Pokémon de Norman. Com aquele Galad, até mesmo o Sr. Norman terá dificuldades, Phoebe sorriu. Embora seu tamanho não seja grande, o poder por trás de seus golpes é extremamente destrutivo. Estou realmente curiosa para saber como seria se o Slaking do Sr. Norman enfrentasse este Galad. Seu oponente é ele. Em meio à antecipação da multidão, Norman tomou uma decisão extremamente emocionante. Quando um Slaking parecido com um gorila com um nariz rosa e pele bege apareceu, todo o estádio explodiu em aplausos altos. Seus anéis oculares eram marrons, com 2 tufos de cabelo branco em forma de broto em sua cabeça, e um anel de pelo branco ao redor de seu pescoço e corpo. Combinado com o pelo marrom em seus membros, parecia imponente e majestoso. Este Slaking era uma cabeça mais alto que o normal, todo o seu corpo cheio de músculos poderosos, parecendo de pele grossa e durável. Mais importante, seus olhos careciam da preguiça usual de outros Slaking. Em vez disso, eram afiados e cheios de supressão. Ele está aqui, o Slaking do Sr. Norman. Novos espectadores podem não estar familiarizados, mas em batalhas passadas, o Slaking do Sr. Norman esmagou escudos formados por poder psíquico com puro poder. Mas não se preocupem, desta vez reforçamos o sistema de proteção do campo, então não haverá nenhuma situação como antes em que as ondas de choque da batalha afetaram o público. Além disso, desta vez o Metagross do campeão Steven também faz parte do sistema de proteção. Mesmo se você for até a borda do campo para assistir, ficará bem. É claro, essa última parte foi apenas uma piada, por favor, permaneçam sentados. Enquanto o locutor explicava, o público ficou ainda mais animado. Ouvindo as ondas de aplausos, Terrance e Galad revelaram sorrisos fracos. Combate próximo. Com teleporte combinado com combate próximo, a velocidade de Galad superou seus limites, atingindo um nível inacreditável. O tempo de seu ataque era quase instantâneo. Qualquer Pokémon que quisesse bloqueá-lo com sucesso teria que reagir antes mesmo que Galad usasse teleporte. Slaking, devido à sua constituição única, possuía imenso poder, mas também certas falhas. Sua velocidade de reação lenta significava que levava muito tempo para reunir força. Embora o Slaking de Norman fosse bem treinado e muito superior aos Slaking comuns, comparado aos anteriores Spinda e Explode, sua capacidade de reação era claramente pior, mas isso era apenas em termos relativos. Contra a maioria dos Pokémon de treinadores comuns, a velocidade de reação deste Slaking já era extremamente rápida. É claro, tal velocidade de reação ainda não podia parar o ataque de Galad. Mesmo com preparação prévia, Slaking demonstrou sua natureza dominante diante de Galad.
Slaking não tentou bloquear. Em vez disso, reuniu a força de todo o seu corpo e usou aumentar poder. Com cada músculo em seu corpo tenso, seu poder era convertido em defesa. Sem mudar de expressão, ele suportou o ataque de Galad, então revelou um brilho feroz enquanto sua palma descia com quebra-telha. Aquele movimento aterrorizante de aumentar poder. Há rumores de que ele pode converter a maior parte de seu poder em defesa, permitindo que cada músculo no corpo de Slaking libere força incrível enquanto defende. Sob tais condições, a chance de causar dano realmente pesado a este Slaking é extremamente reduzida. Os treinadores de elite na plataforma de observação comentaram com emoção ao ver Slaking suportar o combate próximo de Mega Galad de frente e contra-atacar. Capítulo 910. Presidente da Liga Oin. Estádio Evergrande. Incontáveis olhos estavam fixos intensamente nos dois Pokémon batalhando no campo. Galad usou o teleporte para aparecer atrás de Slaking. À medida que emergiu, uma luz marrom seguiu, formando um arco que atingiu a parte de trás do pescoço de Slaking. O Slaking de Norman tinha treinado seus pontos vulneráveis ao extremo, então sua resposta foi muito direta. Em seu estado de aumentar poder, seus músculos ficaram tensos, especialmente no ponto que Galad atacou, onde quase metade da força de Slaking estava concentrada. Então, quando o ataque pousou, Galad apenas sentiu seu braço ficar dormente, como se tivesse atingido algo feito de aço reforçado. Mas mesmo o aço reforçado não deveria ser tão duro. Justo quando Galad ficou assustado, o braço de Slaking balançou junto com o impulso. Ao mesmo tempo, o ponto que Galad tinha atingido explodiu com força, desviando a lâmina de Galad e expondo-a diretamente ao caminho de ataque de Slaking. Sem hesitação, Galad usou imediatamente teleporte. Não se preocupe, esse movimento consome muita energia de Slaking. Mantenha a estratégia de ataque e fuga, ordenou Terrance. Quebra-telha de Slaking errou como esperado. No entanto, até aquele golpe permitiu a Terrance testemunhar o poder de Slaking em primeira mão. O quebra-telha cortou o ar vazio, comprimindo-o em uma rajada violenta que rasgou o campo de batalha, deixando para trás rachaduras como uma teia de aranha, uma visão absolutamente aterrorizante. Uma fusão de força e defesa, este era o traço definidor deste Slaking. Se não fosse por sua velocidade de reação mais lenta, Galad já estaria em sério perigo. Comparado a Galad, que dominou o teleporte como um instinto, a velocidade de reação de Slaking não conseguia acompanhar os ataques de Galad. Ele só podia contar com seu corpo poderoso para resisti-los. O confronto entre músculo e lâmina continuou até a terceira troca, quando Slaking liberou poder ainda maior, enviando Galad voando instantaneamente. Naquele momento, a expressão de Slaking tornou-se extremamente feroz, como se estivesse suportando imensa dor. Veias saltaram por seus músculos, e uma onda de choque explodiu, forçando Galad para a borda do campo e causando-lhe danos significativos. Este Slaking, Terrance rangeu os dentes. Aquele movimento contra-atacar, combinado com o controle de Slaking sobre a força de todo o seu corpo, tinha causado danos severos a Galad, e para Galad, era quase impossível de se defender. Está envenenado. Slaking está envenenado. Seus movimentos parecem estar ficando ainda mais lentos. À medida que Galad era lançado para trás pela onda de choque, uma camada de geada espalhou-se pelos braços de Slaking, fazendo sacudi-los involuntariamente. Vendo isso, os olhos do locutor brilharam. Galad dominou o movimento tóxico. Combinado com a variação de soco de gelo, ele injetou veneno em Slaking durante o ataque bem-sucedido anterior, reduzindo ainda mais sua mobilidade. Parece que Terrance pretende seguir com uma estratégia de ataque e fuga. Fachada. Vendo isso, Norman ordenou rapidamente. Este movimento tinha demonstrado valor tático excepcional quando usado por Spinda, mas Norman não o aplicou aos seus outros Pokémon. Terrance adivinhou que isso poderia ser porque aquele Spinda em particular era único, possuindo a habilidade de dominar toxinas que forneciam efeitos benéficos para si mesmo, enquanto outros Pokémon careciam de tal talento. Agora, seguindo o ataque de Terrance, Norman usou o movimento novamente. Mas desta vez, o estado envenenado de Slaking vinha da toxina infundida com geada de Galad. Com os dois efeitos interagindo, não estava claro se Slaking realmente detinha vantagem. O Slaking do Sr. Norman não tem fraquezas de forma alguma em termos de força e defesa, é poderoso ao extremo. Galad só pode contar com táticas de ataque e fuga para procurar uma chance de vencer, mas, à medida que Galad e Slaking lutavam de igual para igual, os vários Elite dos quatro ficaram em silêncio. Enviaram Slaking como terceiro Pokémon. O que ele estava pensando? O Sr. Norman tem 3 Slaking de força quase igual, cada um com um estilo de batalha diferente. Qualquer um deles sozinho é seu as e pode lidar com qualquer situação. Em uma partida típica da Liga dos Campeões, o Sr. Norman geralmente não envia Slaking. Somente quando enfrenta oponentes um tanto capazes ele envia um. Contra a atual Elite dos 4, ele enviou 2 Slaking em cada batalha, e contra o Sr. Steven, ele até usou todos os 3. Cada um desses Slaking é forte o suficiente para suprimir Pokémon comuns. Naquela época, Steven só conseguiu romper lutando desesperadamente com Metagross. Essa batalha foi ainda mais extenuante do que as partidas da Elite dos 4. Tendo passado por múltiplas ligas dos campeões, Norman tinha experimentado várias grandes batalhas, e seus Pokémon já não eram estranhos para aqueles em posições elevadas. Seus 3 Slaking, cada um com um estilo de batalha distinto, eram um pesadelo para todos os competidores da Liga dos Campeões. Agora que Norman tinha enviado um Slaking como seu terceiro Pokémon, muitos começaram a questionar suas intenções. 1, 2, 3... Neste momento, muitas pessoas estavam tentando descobrir o plano de Norman. À medida que o tempo passava, Mega Galad e Slaking drenaram a estamina um do outro e colapsaram ao mesmo tempo, provocando muitos suspiros do público. Até a Mega Evolução caiu diante do Slaking do Sr. Norman. Mas aquele estouro final de teleportes consecutivos de Galad foi realmente impressionante. Pressionou tanto Slaking que ele não conseguiu controlar sua força a tempo de contra-atacar, forçando-o a dispersar o poder por todo o corpo e receber os golpes. Ainda assim, a combinação de contra-atacar e aumentar poder foi demais para Galad suportar. Tanto Slaking quanto Galad acumularam incontáveis ferimentos. Esse nocaute mútuo não é surpreendente.
Com ambos Slaking e Galad fora, o público fervilhava em discussão. Ao mesmo tempo, ambos os lados tinham perdido 3 Pokémon cada, e a partida entrou naturalmente no intervalo. Durante este período, Steven deixou seu assento e encontrou o Sr. Hao Contesta. Quantos Slaking o Sr. Norman tem em sua escalação desta vez? 3. Todos os 3 de seus Slaking estão na equipe. Parece que até o Norman não conseguiu suportar a pressão. Hao Contesta balançou a cabeça. Mas Terrance já garantiu a qualificação para as partidas da Elite dos 4. Mesmo que ele perca inesperadamente esta batalha, não determinará o resultado final. Vamos ver como ele se sai, eu acredito nele. Antes do segundo tempo começar, um homem idoso subiu na plataforma principal. Ele tinha um bigode curto e rígido, olhos castanhos profundos e uma cabeça de cabelo grisalho branco bagunçado. Ele parecia completamente comum, mas sua chegada fez com que todos os 4 membros da Elite dos 4 mostrassem surpresa e se levantassem para cumprimentá-lo. Presidente Nakai. Não há necessidade de se preocupar comigo. Eu apenas tive vontade de vir assistir à batalha. O velho disse com uma voz seca, acenando com a mão com um sorriso. Presidente Nakai, presidente do Conselho da Liga Oen, era a figura de maior escalão na Liga Oen. Ele tinha feito contribuições tremendas para o desenvolvimento da região de Oen, e embora agora estivesse com idade avançada, ele ainda mantinha imensa influência. Uma figura como ele quase nunca apareceria em tais eventos. Apenas o Sr. Goldshove, o presidente supremo da Liga Pokémon, gosta de vagar por conferências básicas em várias regiões. É claro, isso também está relacionado a outro dos cargos de Charles Goldshove. Apenas alguém de seu status é qualificado para gerenciar a chama sagrada ao redor do mundo. O aparecimento do presidente Nakai tornou esta batalha ainda mais imprevisível. Cada um dos Elite dos 4 tinha seus próprios pensamentos enquanto se sentavam novamente, olhando para o campo vazio abaixo com expressões de súbita compreensão. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 911, o segundo Slaking. Norman, um treinador de talento extraordinário, o líder de ginásio do ginásio de Petalburg. Embora seja originalmente de Johto, ele escolheu se estabelecer na região de Oen. A maioria das pessoas acreditava que Norman se mudou para Oen com sua família para cumprir seus deveres como líder de ginásio. Mas, na verdade, havia outra razão. A verdadeira causa por trás de Norman rejeitar inúmeros convites de várias facções da Liga Índigo, escolhendo se estabelecer em Oen e apesar de possuir grande força, atrasando seu desafio para a posição de elite dos 4, reside no presidente Nakai. Ninguém sabe a relação exata entre Norman e o presidente Nakai, mas ao longo dos anos, as escolhas de Norman foram todas a serviço de cumprir os desejos daquele velho. Auxiliar o presidente Nakai no desenvolvimento da região de Oen, atuar como guardião das partidas da elite dos 4, manter o equilíbrio entre as principais facções da Liga de Oen e, quando necessário, tornar-se parte da elite dos 4 para estabilizar a estrutura de poder dentro de Oen. Essas são as principais responsabilidades de Norman. Phoebe, Sidney, Drake, Glacia e Steven, representantes de 5 facções diferentes. Exceto por Drake, o veterano da elite dos 4, todos os outros membros da elite dos 4 conquistaram suas posições apenas após batalhar contra Norman. Como as regras da Liga dos Campeões da região de Oen são estabelecidas pelo Conselho da Liga de Oen, a presença de Norman aumentou significativamente a dificuldade para os treinadores que desejam desafiar a elite dos 4. De modo geral, a menos que se possua força absoluta, é extremamente difícil ascender a elite dos 4 sob a obstrução deliberada de Norman. E o próprio Norman, carregando essa responsabilidade, possui força que o coloca entre o nível superior dos melhores treinadores. Vários anos atrás, a corporação Devon ascendeu rapidamente, acumulando em um curto período capital para rivalizar com a gigante dos negócios Corporação Sylph, demonstrando um nível de poder que sufocou muitas outras forças. Com tal apoio, o herdeiro da Devon, Steven, desafiou diretamente uma posição na elite dos 4, buscando elevar a Devon aos altos escalões da liga. A ascensão dessa força emergente naturalmente desencadeou uma reação unida de muitas facções. Sob tal pressão, o caminho de Steven para a promoção foi repleto de obstáculos. Se não fosse por sua força avassaladora, lutando até chegar ao trono do campeão, a Devon, esse gigante, não teria conseguido se estabelecer tão firmemente dentro do alto escalão da liga. De uma certa perspectiva, a facção de concursos Pokémon está intimamente ligada a Devon, já que a Devon é o principal investidor nesta competição especial e detém influência significativa dentro dela. O rápido desenvolvimento dos concursos Pokémon nos últimos anos foi inseparável do influxo de capital da Devon. E agora, a ascensão de Terrance como mestre de concursos indubitavelmente o tornou uma pedra no sapato de muitos. No entanto, diferentemente do passado, com a Devon e a facção de concursos Pokémon agora firmemente estabelecidas dentro da Liga de Oen, o avanço de Terrance através da Liga dos Campeões foi notavelmente tranquilo. Ele não encontrou situações como enfrentar Norman em sua primeira partida. Mas à medida que se aproximava das partidas da elite dos 4, tais vantagens não existem mais. A pressão sobre Terrance aumentou drasticamente, o que é natural, e o que vem a seguir está além do controle da facção de concursos Pokémon. Norman e os 4 membros da elite dos 4 não serão influenciados pela facção de concursos Pokémon e como guardião das partidas da elite dos 4. Após receber instruções do presidente Nakai, Norman não teve escolha a não ser lutar com toda a sua força. Se Terrance se tornasse um membro da elite dos 4, o status da facção de concursos Pokémon começaria a suprimir sutilmente as outras facções. Embora não fosse suficiente para dominar Oen completamente, certamente lhes concederia vantagens tremendas em legislação, finanças e administração. Esta é uma situação que as outras facções não desejam ver e que o presidente Nakai também espera evitar. A forte ascensão de Steven já havia consolidado a posição da Devon e dos concursos Pokémon dentro da Liga de Oen. Isso não é mais algo que possa ser mudado. No entanto, embora Devon e os concursos Pokémon tenham se desenvolvido rapidamente, a Liga de Oen ainda manteve uma situação relativamente estável. No máximo, simplesmente adicionou outra parte compartilhando os benefícios, reduzindo ligeiramente os interesses de outras facções, nada mais. Mas se Terrance ascendesse, essa estabilidade começaria imediatamente a vacilar.
Mais importante, a facção de concursos Pokémon já possui 2 mestres de concursos, ambos classificados entre o nível superior dos melhores treinadores. Se Terrance se tornar um membro da elite dos 4, e o Wallace também se tornar um membro da elite dos 4, então a facção de concursos Pokémon garantiria completamente uma posição fundamental dentro da Liga de Hoenn, ganhando imensa influência sobre o desenvolvimento de Hoenn. É precisamente por isso que Norman estava lutando com toda a sua força. Se ele pudesse derrotar Terrance, as chances de Terrance se tornar um membro da elite dos 4 seriam significativamente reduzidas. É claro que se Terrance realmente possui força para derrotar Norman e os outros membros da elite dos 4, então, mesmo que o presidente Nakai deseje manter o equilíbrio entre as facções, não será uma tarefa fácil. A Devon e os concursos Pokémon, verdadeiramente notáveis, o presidente Nakai estreitou os olhos enquanto olhava para baixo. A Devon e os concursos Pokémon impulsionaram o desenvolvimento geral de Hoenn, e nesse aspecto, o presidente Nakai os aprecia muito. De fato, nos estágios iniciais, ele até forneceu considerável apoio político para beneficiar o crescimento tanto da Devon quanto dos concursos Pokémon. Essa decisão sábia dele valeu a pena. O desenvolvimento econômico da região de Hoenn disparou e eventos como os concursos Pokémon se espalharam muito além de Hoenn, alcançando o canto Johto Sinnoh. Para uma força que desempenha um papel tão importante no desenvolvimento de Hoenn, o presidente Nakai, que é devotado a Hoenn, não sente qualquer aversão, nem pretende suprimi-la. No entanto, na maioria das vezes, ele deve considerar as perspectivas de todos os lados. Manter uma estrutura relativamente estável e evitar o surgimento de uma única facção dominante não é tarefa fácil. Às vezes, o presidente Nakai sente-se bastante cansado, especialmente à medida que envelhece. Combinado com o fato de que apenas Hoenn mantém tal estabilidade, esses fatores causaram algumas mudanças em seu pensamento. Agora que tudo o que precisava ser feito foi feito, e ele eliminou quaisquer motivos para outras facções reclamarem, sua postura imparcial foi deixada clara. Quanto a se a Devon e os concursos Pokémon podem sustentar 2 ou até 3 membros da elite dos 4 e suportar a imensa pressão, isso dependerá de suas próprias capacidades. Quanto a ele, um velho que já deveria estar aposentado, ele não deseja mais se preocupar com esses assuntos. Desta vez, ele veio simplesmente para ver se a Devon e os concursos Pokémon têm a habilidade de quebrar a estrutura estável que ele manteve por décadas. A segunda metade começou. Com o passar do tempo, os 2 competidores retornaram ao campo. O Pokémon que Norman enviou ainda era um Slaking. Comparado ao anterior, o tamanho deste Slaking era quase idêntico ao de um Slaking normal, mas comparado ao Casfor enviado por Terrance, ainda era um gigante. Isso é interessante. Lembro-me de que o Sr. Norman também treinou um Casfor. Como ele fará este Slaking lidar com Casfor? Os 3 Slaking de Norman têm suas próprias características. Este não é conhecido por poder e defesa avassaladores, mas sim pelo seu domínio de movimentos de múltiplos tipos abrangendo um vasto sistema, demonstrando totalmente os traços de um Pokémon do tipo normal. De certa forma, como Casfor, ele também é altamente adepto em controlar múltiplos tipos de energia. Capítulo 912, a erupção de lava reaparece. Chamas, relâmpagos, geadas, sombra, corrente de água. Terrance fez algumas investigações sobre o segundo Slaking do Sr. Norman. Embora as informações não fossem particularmente detalhadas, uma coisa era certa. Este Slaking exercia múltiplas formas de energia com maestria excepcional e não poderia ser subestimado. Claramente, o talento deste Slaking era completamente diferente do anterior. Uma batalha entre 2 Pokémon do tipo normal que ambos dominavam múltiplas formas de energia sinalizava que esta luta seria outro confronto intenso. Dança da chuva. Assim que Casfor apareceu, nuvens negras cobriram o campo e uma chuva torrencial começou a cair. Casfor transformou-se em sua forma chuvosa e então disparou um fluxo de água extremamente comprimido, varrendo como um chicote de água. Soco do trovão. Ao comando de Norman, Slaking rugiu de fúria. O poder do relâmpago envolvendo seu punho conectou-se rapidamente com as nuvens negras, convocando um raio de trovão que atingiu o campo, interceptando a hidrobomba de Casfor. Imediatamente depois, o poder do relâmpago fundiu-se com o braço de Slaking, entrando em erupção em arcos de eletricidade que envolveram a hidrobomba e avançaram em direção a Casfor. Essa mudança fez a expressão de Terrance tornar-se séria. Ele subestimou um pouco o controle de Slaking sobre a energia. Slaking poderia realmente fazer uso da chuva de Casfor? Este Slaking costuma fazer parceria com Casfor em batalhas duplas. Ele é muito proficiente na utilização de energia natural, disse Norman com um sorriso fraco. À medida que incontáveis arcos elétricos invadiam, Casfor mudou rapidamente o clima para uma nevasca. O poder do gelo espalhou-se pela água da chuva, congelando instantaneamente o relâmpago. Mas assim que Casfor transformou o ambiente em tempo nevado, este Slaking também usou nevasca. A nevasca criada pela força de seu soco de gelo colidiu imediatamente com a nevasca de Casfor. No instante seguinte, com uma explosão estrondosa, todo o campo foi engolido pela névoa de neve. Empatados. À medida que a névoa de neve se dissipava, muitas pessoas mostraram espanto, não com a força de Slaking, mas com a de Casfor. Em teoria, a força geral deste Slaking não é muito diferente da anterior, mas este Casfor realmente o suprimiu em termos de controle de energia. Isso é verdadeiramente incrível, comentou Glacia. O Slaking contra o qual Galad lutou já era difícil de obter vantagem, mesmo após a mega evolução. Um Slaking com força geral comparável possuiria indubitavelmente um poder de combate aterrorizante. No entanto, apesar disso, embora este Slaking tenha usado facilmente relâmpagos para esmagar a hidrobomba e usado nevasca para contra-atacar a nevasca de Casfor, havia uma condição crucial nesta situação. Seus ataques pegaram emprestado a energia natural reunida por Casfor. Sem essa assistência, ele ainda poderia superar Casfor no poder de seus movimentos? O público não sabia. Terrance também não. Ninguém sabia se Norma ainda estava escondendo sua verdadeira força. Agora isto é interessante, murmurou Terrance. Focando na condição que permitiu que Slaking e Casfor permanecessem empatados, Terrance elaborou um plano. Casfor já havia mudado de forma 2 vezes, usando hidrobomba em seu tipo água e nevasca em seu tipo gelo, empurrando o poder de seus movimentos para seus limites teóricos. No entanto, Slaking ainda conseguia bloqueá-los.
Seu domínio sobre a energia era inesperadamente alto, mas mais importante, ele podia aproveitar a energia natural que Casfor havia convocado. Terrance decidiu restringir essa vantagem. Casfor tem um controle extremamente alto sobre o clima. Mesmo o Ninetalis e o Tiranitar de Terrance achariam difícil tomar o controle do poder climático de Casfor, a menos que criassem seu próprio clima para interferir nele. No entanto, este Slaking conseguiu fazê-lo com facilidade, abrindo os olhos de Terrance. Não era que apenas um Pokémon pudesse extrair poder de uma determinada condição climática. Dependia do nível de controle de cada lado sobre o clima. Se um Pokémon comum do tipo água usasse Dança da Chuva, Casfor poderia facilmente aproveitar a energia natural trazida por essa chuva. Mas inversamente, se Casfor usasse Dança da Chuva, esse Pokémon comum não acharia tão fácil aproveitar o poder da chuva. Ele teria primeiro que superar Casfor. O controle de Casfor sobre a chuva era extremamente alto, mas o domínio de Slaking sobre a energia do tipo elétrico não era menos impressionante. Ele extraía instantaneamente a energia do relâmpago dentro das nuvens negras para seu próprio uso, algo que nem mesmo os Pokémon comuns do tipo elétrico poderiam alcançar. Afinal, o poder do relâmpago dentro das nuvens de chuva criadas por Casfor era altamente volátil e também controlado pelo poder psíquico de Casfor. Extraí-lo exigiria pelo menos um Pokémon do tipo elétrico de elite. Só por isso a força deste Slaking falava por si. Se este Slaking não pode pegar emprestado o poder climático de Casfor, então os movimentos que Casfor usa com essa vantagem seriam definitivamente mais fortes do que os de Slaking. Então, o que Terrance está planejando fazer? Dispersar o clima? Mas então Casfor não seria capaz de usar o poder do clima também. À medida que a situação evoluía, tornava-se gradualmente mais intrigante. Terrance pensou brevemente e depois sorriu. Casfor dispersou instantaneamente o clima completamente. Mas ele próprio transformou-se em uma forma ensolarada. Casfor do tipo fogo. O que ele está tentando fazer? Muitas pessoas mostraram expressões confusas com as ações de Terrance. Mesmo sem mudar o clima, ele ainda conseguiu alterar o tipo de Casfor, como esperado de um mestre de concursos. Seu controle sobre energia, clima e temperatura é verdadeiramente de primeira linha, disse Sidney surpreso. Assim que Sidney terminou de falar, a cena seguinte chocou completamente o público, incluindo vários membros da elite dos 4. Enquanto Casfor dispersava o clima, Slaking não ficou ocioso. Ele comprimiu o pulso de água em uma pequena esfera de água e arremessou-a com força. A esfera era pequena e rápida, mas não parecia estar apontada diretamente para Casfor. Com certeza, uma mudança secundária seguiu-se. Assim que a esfera de água se aproximou de Casfor, ela explodiu de repente, gerando uma onda massiva que formou uma enorme cortina de água avançando para engoli-lo. Imediatamente depois, Slaking avançou, seu soco do trovão aproveitando o poder do relâmpago e atravessando, arcos de eletricidade disparando. Corrente de água combinada com relâmpago. Se Casfor fosse atingido por este ataque duplo, as consequências seriam desastrosas. Forte, mas em termos de poder destrutivo, Casfor não perderá. A cortina massiva de água veio desabando. Assim que todos perderam Casfor de vista, uma onda de calor entrou em erupção. A cortina de água foi instantaneamente perfurada com incontáveis buracos, vapor espesso saindo enquanto era vaporizada em um instante. O imenso poder do relâmpago também foi completamente devorado. No instante seguinte, fluxos de lava derretida explodiram de frente ao pequeno corpo de Casfor. Lava vermelha escura, carregando calor extremo, surgiu para fora em meio a rolos de fumaça preta. Estrondos trovejantes espalharam-se em ondas pelo campo. A cortina de água e o relâmpago desapareceram completamente sob a lava aterrorizante. O magma brilhante espirrou para fora, impulsionado alto no ar antes de cair em alta velocidade, deixando dezenas de faixas vermelhas flamejantes através da fumaça no céu, todas convergindo para uma única direção. Enfrentando a lava formada a partir do poder combinado de corrente de água, fogo e tempestade de areia, Slaking soltou um rugido, convocando um poderoso poder do tipo gelo. Uma poderosa nevasca desceu rapidamente colidindo com a lava. No entanto, a nevasca ainda não conseguiu impedir o fluxo do magma. Mesmo depois de ser enfraquecida 3 vezes, a lava continuou a cair, chamuscando o campo de batalha e queimando Slaking. Em um instante, todo o campo foi preenchido com calor crescente, e várias queimaduras apareceram no corpo de Slaking. Capítulo 913. A Mega Evolução de Norman. Correnteza, chamas, tempestade de areia. Esses 3 poderes podem realmente ser fundidos assim? Naquele momento, ondas de gritos de espanto eclodiram por todo o local. Essa massa de magma era muito mais aterrorizante do que a lava que fluía dentro dos vulcões, sua temperatura superando os limites do magma comum. Sidney, você está surpreso cedo demais. Se você disser como esperado de um mestre de concursos agora, isso mostraria melhor suas percepções, hehe. Após se recuperar do choque, Phoebe não esqueceu de provocar Sidney ao seu lado. A energia dentro deste magma é extremamente violenta. Mesmo se fundida com sucesso, sua estrutura ainda precisaria ser estabilizada após ser liberada. O único capaz de fazer isso é provavelmente Casfor, que dominou perfeitamente 3 tipos de clima, disse Drake com emoção. O magma suprimiu Slaking, dando a Terrance a vantagem. Fossem os treinadores de elite ou o presidente Nakai, todos mostraram expressões de surpresa. 5 anos se passaram e Terrance já alcançou este nível, disse Steven lentamente. De volta ao Instituto Meteorológico, ele já tinha tido uma batalha amigável ou quase orientadora com Terrance. Naquela época, Terrance tinha sido, sem dúvida, completamente superado. Mas a julgar pela erupção de magma que Casfor exibiu agora, Terrance já possuía a capacidade de ferir gravemente seu Metagross. Como esperado, vendo Casfor suprimir Slaking, Terrance pensou consigo mesmo. Embora sua força geral fosse inferior à de Galad, quando se tratava do poder destrutivo dos movimentos, Galad e Casfor estavam em mundos diferentes. Essa erupção de magma coordenou perfeitamente o poder da chuva, tempestade de areia e dia de sol que Casfor tinha dominado, resultando em um poder destrutivo surpreendente.
Contra Slaking, mesmo comparado ao que Galad enfrentou, Casfor podia exercer uma vantagem maior. Isso apenas mostrava que em diferentes situações, o valor que um Pokémon podia trazer também diferia. As técnicas de coordenação de alto nível exibidas por Casfor empurraram Norman completamente para uma batalha difícil. Imediatamente depois, Casfor pressionou o ataque. Vapor de alta temperatura espalhou-se pelo campo. Embora o magma tivesse um poder destrutivo incrível, ele consumia uma grande quantidade da energia de Casfor. Esse vapor de alta temperatura, formado pela coordenação perfeita de correntezas e chamas, era outra aplicação do movimento escaladar. Não apenas cobriu uma ampla área, mas também causou dano contínuo enquanto mantinha um poder impressionante. À medida que o campo de vapor envolvia Slaking, ele foi forçado a recuar passo a passo, sofrendo imensamente. Correntezas, chamas e tempestade de areia fundidas em magma, correntezas e chamas fundidas em vapor. Sem nem mesmo depender do clima externo, Casfor podia liberar um tremendo poder destrutivo. Essas duas técnicas tinham sido desenvolvidas precisamente para a situação atual. Logo, Slaking não pôde mais se segurar e foi derrotado. Norman não teve escolha a não ser recolher seu parceiro de longa data, olhando para Terrance com uma pitada de admiração. O treinador novato que uma vez ficou no ginásio de Petalburg para se preparar para concursos Pokémon verdadeiramente cresceu. Vendo a transformação de Terrance, Norman pensou em seus dois filhos Max, que o admirava e queria se tornar um treinador, e Mai, que aspirava a ser uma coordenadora. Ele esperava que eles pudessem se tornar tão notáveis quanto Terrance. Vá Aldino. O quinto Pokémon de Norman era um que ele raramente usava. Aldino não era comumente visto em Hoenn, e como um dos dois médicos da equipe na escalação de Norman, esta era sua primeira aparição no palco da Liga dos Campeões. Em contraste, sua outra médica Blissey tinha aparecido muito mais frequentemente. Aldino tem uma audição extremamente aguçada. Através dos sensores em suas orelhas, ele pode sentir o batimento cardíaco de um Pokémon, detectando até movimentos tão sutis quanto um radar. Ele também pode usar esses sensores para perceber emoções, similar a Ribombee. Por causa dessa habilidade, Aldino é comumente usado como um Pokémon enfermeiro nos centros Pokémon de Unova, substituindo Chanseyla. Claro, se alguém associasse a imagem gentil de um Pokémon enfermeiro com o Aldino de Norman, seus oponentes certamente se arrependeriam. No mínimo, a Blissey de Norman já tinha feito todos os desafiantes repensarem sua impressão sobre a parceira usual da família Joy. Ouvi dizer que o Sr. Norman tinha aprendido a Mega Evolução. Eu palpitei que poderia ser seu Pidgeot ou talvez seu Kangaskhan, mas nunca esperei que fosse Aldino, disse Steven surpreso. Quando ele tinha batalhado contra Norman, nenhum dos dois tinha aprendido a Mega Evolução, o que era uma das razões pelas quais ele lutou tanto. Se seu Metagross tivesse sido capaz de Mega Evoluir naquela época, lidar com o Slaking final de Norman não teria sido tão difícil. Uma Mega Pedra? Aquele Aldino pode Mega Evoluir? Claramente, com a aparição de Aldino, o público também notou algo incomum. Aldino estava parado calmamente no campo, seu corpo cor-de-rosa e creme incrivelmente adorável. Seus olhos azul marinho estavam fixos atentamente em Casfor e ao redor de seu pescoço, uma coleira embutida com uma Mega Pedra podia ser vista claramente. Terrance já tinha demonstrado a Mega Evolução, mas o que o público não esperava era que o Sr. Norman a revelasse também. Esta foi a primeira vez de Norman usando a Mega Evolução na Liga dos Campeões. Enquanto ele puxava a pedra-chave de sua roupa, uma luz ofuscante refletiu nos olhos de Terrance, fazendo semicerrá-los. O corpo de Mega Aldino estava coberto por uma pele branca como a neve, com uma metade inferior cor de creme. Seus olhos azul marinho tornaram-se um tom de vermelho romã. As pontas de suas orelhas e pelo branco exibiam um gradiente de branco para rosa. Comparado a antes, sua aparência fofa não tinha mudado muito e ainda parecia adorável. Mas as flutuações emitidas de seus olhos indicavam que esta batalha seria extremamente difícil. Casfor, dança da chuva. Com Slaking fora de campo, Terrance ajustou sua estratégia imediatamente. No entanto, no momento seguinte, os olhos de boneca de Mega Aldino explodiram, e junto com o choque psíquico, atordoaram Casfor, nocauteando-o de volta à sua forma original. Que ataque refinado! O Mega Aldino de Norman parece entender muito bem a condição de Casfor. Ele restringiu sua transformação em um instante. Não, essa não é a parte mais aterrorizante. Enquanto todos olhavam, eles viram que Terrance tinha caído em profunda reflexão, cessando abruptamente seus comandos. Raio simples? O choque psíquico desencadeado por Mega Aldino estava longe de ser tão simples quanto parecia. Após Casfor perder sua capacidade de se transformar, Terrance percebeu que ele não estava familiarizado com esse Pokémon. Não havia registro desse Aldino nas informações que ele tinha reunido, e ele foi pego de surpresa sem qualquer resistência. O raio simples envia uma onda psíquica. Um alvo atingido por ele terá sua habilidade alterada para simples. Para um Pokémon como Casfor que depende fortemente de sua habilidade, este é praticamente um golpe fatal. Feb cobriu a boca enquanto falava. A habilidade de Casfor mudou de previsão para simples, efetivamente cortando sua força de combate pela metade. Até mesmo suas técnicas de erupção de magma e vapor de alta temperatura não podiam mais ser coordenadas facilmente. Aldino, soco dreno. Aproveitando a incapacidade de Casfor de reagir, Norman e Aldino lançaram imediatamente seu ataque. Este Aldino possuía fortes habilidades de combate corpo a corpo, com movimentos extremamente ágeis. Mais importante, ele tinha dominado movimentos como tela de luz, que tornaram o Casfor atual quase impotente. Combinado com numerosos movimentos de suporte, Casfor foi suprimido quase o tempo todo. Aldino atacava enquanto fortalecia a si mesmo simultaneamente, e em um curto período, ele tinha acumulado seus aumentos de status a um nível aterrorizante. Casfor é incapaz de batalhar. Com o árbitro anunciando o resultado, a situação entre Norman e Terrance passou por uma reviravolta dramática. Este Aldino realmente usou a habilidade simples em batalha.
Com o impulso do Simples, ele rapidamente se aprimorou usando calma e amnésia. O efeito da habilidade Simples dobra as mudanças nos status, tornando os movimentos de aumento de status incrivelmente eficazes. Através da combinação de raios simples e a tática de representação, Mega Aldino rapidamente ganhou ainda mais poder. Isso é ruim. Após recolher Casfor, Terrance franziu a testa. O comando magistral de movimentos de Norman era verdadeiramente uma dor de cabeça. Neste ponto, ambos os lados tinham 2 Pokémon restantes, e o resultado da batalha tinha se tornado imprevisível. Capítulo 914, o As entra na batalha. Com base na batalha de agora há pouco, Terrance tinha analisado aproximadamente a técnica de combate central desse Pokémon. A combinação de olhos de boneca e choque psíquico criou um efeito de dissuasão que podia impedir as ações da maioria dos Pokémon, dando ao Aldino tempo suficiente para se fortalecer e se curar e, através desse processo, elevar rapidamente seus status originalmente pouco impressionantes. Na batalha feroz em que suprimiu Casfor, Mega Aldino já tinha acumulado um poder considerável, com seu ataque especial e defesa especial impulsionados ao limite. Apenas Arcanine e Altaria restaram. Beautifly, Gardevoir e Ninetales não estavam na equipe, e Carbin ainda não tinha sofrido mutação com sucesso. Terrance ficou com apenas 2 escolhas. No intervalo de 2 a 3 segundos, Terrance pesou rapidamente os prós e contras de enviar Arcanine ou Altaria. No final, Terrance tomou uma decisão e lançou a Pokébola de Altaria. Ele pretendia apostar em um movimento que Altaria tinha dominado, mas raramente praticado depois. Dada a força atual de Arcanine, ele poderia não ser capaz de derrotar o atual Mega Aldino. O risco era muito grande, então ele não teve escolha a não ser confiar em Altaria. Enquanto a luz azul brilhava, Altaria apareceu, sua figura elegante e nobre ocupando o céu. A expressão de Norman tornou-se surpresa, porque, comparada à Altaria de 2 anos atrás, a aura desta tinha crescido ainda mais forte. A Mega Pedra está escondida dentro de suas penas? Olhando para a Altaria, muitos começaram a procurar pela Mega Pedra. Afinal, a Altaria de Terrance foi seu primeiro Pokémon a passar pela Mega Evolução, e era ainda mais conhecida do que seu Galad. No céu, o corpo de Altaria tremia levemente. Em meio à luz radiante, um terceiro Pokémon passando pela Mega Evolução apareceu no campo de batalha, e a situação atual tinha se tornado um confronto entre 2 Pokémon Mega Evoluídos. A posição poderosa de Mega Aldino já tinha colocado Terrance em desvantagem. Qualquer um com olhos perspicazes podia ver isso, mas quando Altaria se Mega evoluiu e liberou uma aura avassaladora, até os 4 membros da elite dos 4 levantaram-se em choque. Esta Altaria não precisa de uma Mega Pedra para Mega evoluir? Sidney exclamou em descrença. Deve haver alguma razão por trás disso. Pensando mais profundamente, se o treinador não estiver presente, um Pokémon pode Mega evoluir por conta própria? Gracia levantou a questão. Se os Pokémon pudessem Mega evoluir sem depender de seu treinador, então o valor do sistema de Mega evolução precisaria ser redefinido. Raio simples. Os pés de Aldino também eram brancos puros, com protuberâncias semelhantes a asas de borboleta nos calcanhares. Enquanto Norman dava o comando, combinando olhos de boneca e choque psíquico, Mega Aldino começou a se mover imediatamente, lançando uma ofensiva na tentativa de quebrar a habilidade Pelugem de Altaria. A habilidade Pelugem de Altaria tinha demonstrado um valor tático considerável durante o Super Festival quando Terrance enfrentou Léo da elite dos 4. Naturalmente, Norman não queria dar a Altaria essa vantagem. De fato, se Norman tivesse sucesso em anular Pelugem, Terrance estaria em sérios apuros, porque ele não tinha certeza se Altaria ainda poderia empunhar a aura de fada sem ela. Então, ele não tinha intenção de dar a Norman essa oportunidade. Golpe aéreo, disse Terrance diretamente. Em um instante, o corpo de Altaria explodiu com uma enorme onda de ar, formando uma coluna colossal de ar que envolveu seu corpo, perfurando do chão ao céu. Sob o controle de Altaria, a aura de fada liberou um poder surpreendente. A onda psíquica desencadeada pelos olhos de boneca de Aldino não conseguia nem chegar perto de Altaria, muito menos impedir suas ações. Tentar competir com Altaria usando movimentos do tipo fada. Mesmo com a Mega Evolução, esse Aldino ainda estava longe de ser suficiente. Sob o manto da aura de fada, Altaria bateu suas asas, extraindo rapidamente a energia fada da aura fada para suas garras, envolvendo-se nela. A combinação de branco e rosa formou uma imagem residual enquanto Altaria descia. Em quase um instante, evadiu o raio simples e suas garras colidiram diretamente com o soco de gelo de Aldino. Sob a força tremenda de Altaria, em apenas uma troca, Aldino foi jogado para trás. Seus pés esculpiram marcas profundas e longas pelo chão antes que ele conseguisse se estabilizar. Esta Altaria. O poder que Altaria exibiu já tinha superado o nível do Pokémon principal de um treinador típico, fazendo com que muitos caíssem em profunda reflexão. Soco de gelo na verdade não teve efeito em Altaria. Glacia mostrou um olhar de descrença. O soco de gelo de Mega Aldino era muito mais do que dano físico simples. A combinação perfeita de força e energia do tipo gelo, acoplada com seu ataque especial impulsionado ao limite, deveria ter tornado este golpe teoricamente imparável. Ainda assim, foi facilmente rompido. Um ataque que era considerado invencível entre os Pokémon principais dos treinadores de elite parecia totalmente fraco diante de Altaria. Existe uma sombra de chamas dentro daquela luz fada. Após um momento, Steven falou. Ele dependia principalmente de fogo para resistir ao soco de gelo. Mesmo assim, em termos de força bruta, Aldino ainda é inferior. Em uma única troca, o domínio de Altaria foi declarado, mas o que ninguém esperava era que após aquele golpe, a aura ao redor de Altaria crescesse ainda mais imensa. Na palma de Terrance, não visto por ninguém, uma marca brilhava. Durante aquele confronto complexo, estava claro que Terrance tinha escondido outro comando, usando telepatia para sinalizar Altaria. Vendo a aura de Altaria subir constantemente, Feb soltou um som de surpresa, e muitos treinadores revelaram expressões intrigadas.
Carga psíquica então todo o esforço de Aldino se tornou vestido de noiva de Altaria? Mesmo em um momento tão crítico, Norman não pôde deixar de fazer uma piada. Este movimento de fato o pegou desprevenido. Ninguém esperava que em uma troca tão breve, Altaria não apenas repeliria Aldino, mas também copiaria suas mudanças de status. Carga psíquica era exatamente esse tipo de movimento heterodoxo. Ao usar carga psíquica em si mesma, ela fazia suas mudanças de status combinarem com as do oponente. Os efeitos de calma e amnésia de Aldino foram todos copiados por Altaria. Houve tentativas de usar este movimento para fortalecer rapidamente os Pokémon, mas elas acabaram falhando. Porque os Pokémon comuns simplesmente não podiam suportar o choque de ganhar instantaneamente múltiplas camadas de impulsos de status. Ferimento grave era a menor das preocupações. A depressão da força vital era o verdadeiro perigo. Copiar impulsos de status elevados ao limite absoluto de uma vez, um movimento tão ousado fez até Norma admirar as ações ousadas de Terrance. Esta também foi a primeira vez que Terrance e Altaria usaram este movimento em uma batalha formal. Ainda havia preocupações, mas Terrance acreditava que a constituição de Altaria não era mais fraca do que a de Mega Aldino. Suportar esse poder não seria muito difícil. Além disso, em termos de desenvolver seu próprio potencial, Altaria, tendo dominado a auto-mega evolução, superava de longe Aldino. Essa replicação poderia ser considerada uma escolha tática cuidadosamente pensada por Terrance. Ora, vendo a transformação de Altaria, o presidente Nakai coçou a cabeça, imaginando como as coisas tinham mais uma vez se tornado desfavoráveis para Norman. Altaria, dança do dragão. No momento seguinte, Terrance retribuiu o favor, espelhando o estilo de comando de Norman da batalha anterior. Capítulo 915, Armadura Amaldiçoada do Trovão, Fênix renascida no fogo. Enfrentando Altaria, cujas mudanças de atributos haviam atingido o mesmo nível que as suas, Mega Aldino continuava se esquivando e buscando oportunidades. No entanto, o efeito de seu orgulhoso olhos ternos foi anulado pelo oponente e com seus movimentos perdendo em confrontos diretos contra Altaria. Sua derrota parecia ser apenas uma questão de tempo aos olhos da maioria dos espectadores. Durante a batalha contra Mega Aldino, Altaria exibiu qualidades físicas surpreendentes. Sua velocidade, força, defesa e controle sobre seus movimentos tinham atingido um nível inacreditável. Agora, o desempenho de Mega Altaria fez com que todos os 4 membros da elite dos 4 e o presidente Nakai voltassem seu olhar para Steven. Esta cena era muito parecida com a época em que Steven ascendeu ao topo de Oen, anos atrás. Naquela época, ele contava com seu notável as, o Metagross brilhante, para sobrepujar Norma e suprimir toda a elite dos 4. Incrível! Os atributos desta Altaria foram aprimorados até o limite de sua espécie. Não, pode-se dizer que ela superou esse limite. Assim como o Metagross prateado de Steven, Altaria, tendo obtido a aura de fada, tornou-se um Pokémon irregular, exibindo uma base aterrorizante muito além da dos Pokémon comuns. A Altaria atual já havia superado aquele Metagross de antigamente. Mesmo dentro da equipe de um campeão, ela se destacaria como uma carta na manga absoluta, uma força decisiva. Terrance fez a aposta certa. A aura de fada poderia facilmente neutralizar o Olhos Ternos. Sem ser afetada, Altaria se esquivou facilmente do raio simplificador do oponente e então o suprimiu com poder bruto, replicando suas mudanças de atributos. O que se tornou o ponto-chave para Altaria virar o jogo. Com seu ataque especial levado ao auge, o poder destrutivo de Altaria estava muito além do que Mega Aldino poderia igualar. Após várias rodadas de troca de golpes e uma vez que sua preparação foi concluída, Altaria derrotou Mega Aldino e permaneceu orgulhosa no campo, esperando pelo Pokémon final de Norma aparecer. Muito bem, Altaria, Terrance pensou consigo mesmo. Neste momento, incontáveis penas semelhantes a algodão flutuavam pelo ar. Acompanhadas pela dança do dragão de Altaria, elas formaram uma barreira estável. Além disso, Altaria não havia gasto muita energia e Terrance sentia-se confiante em enfrentar o Slaking mais problemático de Norman. Então chegou a isso. Norman suspirou. Ele pensou que usar a Mega Evolução e 2 Slaking seria infalível, mas não esperava que ainda teria que enviar seu primeiro parceiro. E parecia que a vitória estava derivando cada vez mais longe dele. Desculpe, Max. Parece que o papai vai quebrar sua promessa novamente. Nesse caso, só posso fazer o meu melhor para mostrar a você uma batalha emocionante. Conto com você, Slaking, Norman disse silenciosamente. O terceiro Slaking de Norman combinava os pontos fortes dos 2 anteriores, possuía poder e defesa tirânicos, juntamente com a capacidade de controlar vários tipos de energias. Embora, quando comparado individualmente, fosse inferior aos outros 2 Slaking em poder bruto ou controle de energia quando combinados. Isso garantia a este Slaking uma capacidade muito mais única. Estalo. No momento em que o Slaking final de Norman apareceu, a eletricidade surgiu ao redor de seu corpo, entrelaçando-se com as veias salientes de seus músculos. O raio cintilante fazia seu olhar parecer incomparavelmente feroz. Jogo duro. Soco de gelo. Após um breve impasse, ambos os lados deram seus comandos em sucessão rápida. No instante seguinte, Slaking irrompeu com uma velocidade surpreendente. Sua velocidade de reação, velocidade de ataque e velocidade de movimento perseguiam de perto a Altaria. Usar o poder do raio para estimular o cérebro e entorpecer a dor muscular, combinado com o movimento fachada para liberar poder além dos limites do corpo. Essa era a direção de treinamento do Slaking de Norman. Sob a estimulação do poder do raio, este Slaking ganhou uma velocidade inimaginável. Juntamente com seu físico poderoso e seu controle sobre múltiplos tipos de energias, ele poderia, por um curto período, irromper com uma força de combate superando em muitos 2 Slaking anteriores. No entanto, uma vez que o período de explosão terminasse, este Slaking seria incapaz de continuar lutando. Todos podiam ver isso claramente. Este era um tipo de técnica autodestrutiva, buscando apenas um auge momentâneo. Percebendo isso, Terrance emitiu imediatamente seu comando, instruindo Altaria a enfrentar o oponente de frente. O estilo de batalha deste Slaking era semelhante ao de Arcanine, imprudente, lutando como se não se importasse com sua própria vida. A força de combate que ele liberou era surpreendente. Este método de estimular o corpo com raios fez Terrance pensar no Pikachu de Ash que havia se fundido com uma esfera de luz. Ele se perguntava como Ash e os outros estavam, se já tinham coletado
completado as 8 insígnias da região de Johto e quando viriam para a região de Oen, a energia do gelo condensou-se em um vórtice ao redor de seu punho e colidiu com as garras de Altaria. Naquele instante, Slaking usou o aumento de massa para concentrar todo o seu poder em seus braços. O mais aterrorizante é que energia negra emanava constantemente de seu corpo, colidindo com o poder do raio, formando o que parecia uma armadura. Este Slaking é ainda mais problemático do que os dados sugerem, Terrance disse solenemente. Então ele estava escondendo sua força, os treinadores de topo disseram gravemente. Na última vez que este Slaking apareceu na Liga dos Campeões, ele tinha usado apenas a combinação de poder do raio, fachada e aumento de massa para se aprimorar. Mas agora, além disso, ele tinha adicionado o movimento maldição. Isso era praticamente avançar ainda mais no caminho da automutilação. Esses 3 movimentos por si só não são suficientes para lidar com esta Altaria. O Sr. Norman não teve escolha, Drake disse. Quando maldição é usado por um Pokémon sem o tipo fantasma, ele reduz a velocidade do usuário enquanto aumenta seu ataque e defesa. No entanto, a julgar pela velocidade que Slaking exibiu posteriormente, não havia sinal de sua velocidade diminuindo. A única explicação era que Slaking intensificou a estimulação do poder do raio em seu corpo, liberando à força uma mobilidade ainda maior. Rugido. Em sua fúria, Slaking usou contra-ataque, redirecionando a força e esmagando a Altaria. Sua aura era aterrorizante. A Altaria de Terrance nunca tinha sido tão unilateralmente suprimida, mesmo quando enfrentava o Gardevoir de Dianta. Isso mostrava quão formidável era o estado atual de Slaking. No céu, a Altaria bateu as asas, usando a força de suas penas semelhantes a algodão para reduzir o impacto e estabilizar-se no ar. Então ela mergulhou novamente. Ao mesmo tempo, a explosão lunar acumulou-se rapidamente à sua frente, formando ondas circulares que dispararam rapidamente. Dezenas de explosões lunares explodiram para frente como mísseis. Ele está realmente tomando a iniciativa de atacar. Enfrentando tal Slaking, o que Terrance está planejando? Todos os 4 membros da elite dos 4, incluindo Steven, mantêm Norma na mais alta estima. Alguns deles até se perguntaram se poderiam sair vitoriosos contra Norma, que dominou a Mega Evolução e a armadura amaldiçoada do Trovão, mas no final, sem realmente lutar contra ele, simplesmente não tinham como saber. E ainda assim foi um Norman desses que agora estava em desvantagem contra Terrance. Os 4 membros da elite dos 4 reavaliaram o nível de ameaça de Terrance. Envolto no poder do raio e no maldição, os músculos de Slaking incharam, seu poder destrutivo e defesa eram surpreendentes. Ele atravessou ataques e colidiu com Altaria mais uma vez. Por um tempo, os 2 Pokémon estavam equilibrados. Ou Slaking recebia um golpe, ou Altaria, deixando o público exultante. A colisão de energia com energia, poder com poder e força de nível de campeão era uma visão rara. Isso por si só fez a viagem valer a pena para muitos espectadores. Norman já fez o seu melhor. Este oponente é de fato difícil de lidar. O que me surpreende é que o oponente de Norman escolheu lutar contra esse tipo de Slaking de frente, em vez de ganhar tempo com táticas. Certo, o nome dele é Terrance, não é? Presidente Nakai acariciou sua barba. Neste estado, Slaking estava destinado a não conseguir resistir até que o Pokémon final de Terrance aparecesse. Para honrar o preço imenso que Slaking pagou por esse poder, Terrance e Altaria escolheram um confronto direto, entregando um confronto de pico de golpes brutais e destruidores de ossos. Tal batalha era, sem dúvida, a mais emocionante de assistir, mostrando plenamente a força de combate de ambos os Pokémon. Logo, conforme o poder de maldição se tornava mais denso, combinado com o aumento de massa, Slaking levou sua força ao ápice e liberou poder destrutivo superando o de Altaria. Ele arrastou Altaria para baixo e golpeou-a violentamente com soco de gelo. Altaria, é claro, resistiu com todas as suas forças. Energia de fada irrompeu em lampejos, e um campo de energia massivo espalhou-se para fora, sacudindo violentamente a barreira psíquica que protegia o campo e fazendo com que incontáveis Pokémon do tipo psíquico que a mantinham suassem frio. Após amaldiçoar-se e estimular seu corpo com o poder do raio para ganhar força tremenda, Slaking finalmente entrou em colapso. E seu oponente Altaria está agora completamente congelado pela energia do gelo, incapaz de voar. Isso terminará em um nocaute mútuo? O locutor disse lentamente, olhando para o campo de batalha envolto em névoa ascendente mais uma vez. Ao mesmo tempo, Norman olhou para Terrance e não pôde deixar de dizer, em apenas alguns anos, você cresceu a este nível. Verdadeiramente impressionante. Suspiro, só não sei como explicarei isso a Max quando eu voltar. Max se tornará um excelente treinador, Terrance disse. Sim, Norman sorriu, então voltou seu olhar para o campo. Aquela chama não irrompeu totalmente do início ao fim. Essa é outra de suas cartas na manga? No momento certo, ela será revelada. Terrance respondeu sem elaborar. No instante seguinte, uma labareda que abalou o céu irrompeu por todo o campo. A Altaria caída foi envolta em chamas, o gelo cobrindo seu corpo derretendo rapidamente. Embora ainda gravemente ferida, comparada ao Slaking, totalmente derrotado, a Altaria brilhava intensamente, como uma fênix renascida no fogo, irradiando imensa vitalidade mais uma vez. Neste momento todo o estádio Evergrande ficou em silêncio. Na 174ª temporada regular da Liga dos Campeões da região de Oen, o líder do ginásio de Falarbor, Terrance, alcançou 17 vitórias consecutivas, dominou a temporada regular e avançou para a competição de desafio da Elite dos 4 de maneira invencível. Neste dia, sob o testemunho de várias facções, dos 4 membros da Elite dos 4, do campeão e do presidente Nakai, um ponto de interrogação foi marcado à força contra a posse das cadeiras da Elite dos 4 da Liga de Oen. Capítulo 916. Não muito tempo depois que a batalha entre Terrance e Norman terminou, cidade de Falarbor.
Como era o pico da temporada turística, multidões de visitantes que vinham admirar as flores enchiam toda a cidade. Em uma área, uma apresentação de rua de 36 Ribombe atraiu um grande número de turistas, fazendo com que as pessoas se reunissem e formassem uma multidão animada. As apresentações de Beltfly, dos Toques e Ribombe ao redor dos campos de flores eram a principal atração para os visitantes. É claro que o motivo mais importante era que essas apresentações de Pokémon traziam uma sensação muito suave e agradável, e era por isso que as pessoas estavam dispostas a gastar tanto tempo assistindo. O que está acontecendo? Na área onde os Ribombe estavam se apresentando, as pessoas estavam amontoadas ombro a ombro. No entanto, bem diante dos olhos dos turistas, os Ribombe pararam de repente de se apresentar, congelaram no lugar e todos se viraram para olhar na direção do Monte Chimney. Imediatamente depois, um estrondo alto foi ouvido vindo do Monte Chimney. Quando os turistas olharam para cima, ficaram instantaneamente atordoados. Naquele momento, no cume do Monte Chimney, um feixe de luz que perfurava o céu disparou direto para as nuvens, algo totalmente chocante. As espantosas flutuações de energia fizeram até mesmo muitos Pokémon tremerem incontrolavelmente. O som ecoou pelos céus e pela terra. Não apenas a cidade de Falarbor, ao pé do Monte Chimney, mas até cidades mais distantes que Falarbor podiam ouvir a enorme explosão. Um ataque terrorista? Na delegacia de polícia de Falarbor, a oficial Jenny lembrou-se rapidamente de um caso importante não resolvido na cidade de Falarbor. 5 anos atrás, a organização vilã Equipe Magma em Oen havia realizado uma explosão no Monte Chimney. O incidente causou um enorme tumulto na época, mas os culpados nunca foram pegos. Agora que outra explosão ocorrerá no Monte Chimney, a oficial Jenny, que estava encarregada de manter a segurança local, imediatamente liderou todos os policiais em ação, não ousando perder um único momento. Mas não parece tão simples. Sem nem mesmo abrir a porta do carro, a oficial Jenny saltou para o assento do motorista em um movimento rápido, com o olhar fixo na distância. Um de seus parceiros, Granbull, estava inquieto desde que a explosão soou. Ginásio de Falarbor. Outra líder de ginásio, Kotoko, saiu do ginásio e foi para a cidade ajudar os policiais a acalmar os turistas. Ao mesmo tempo, ela estava cheia de preocupação, olhando subconscientemente na direção da cidade sempre grande. Embora o Monte Chimney não estivesse sob a jurisdição da cidade de Falarbor, sua proximidade com a floresta de Falarbor significava que ele tinha um impacto significativo na cidade. Nada poderia dar errado. Além disso, como Terrance frequentemente ia ao Monte Chimney, Kotoko sentia vagamente que essa explosão estava de alguma forma relacionada a ele. Aquela espantosa flutuação de energia, se seu julgamento estivesse correto, deveria ser energia do tipo fada. Ele já terminou sua batalha. Será que ele consegue voltar a tempo? No Monte Chimney, a única coisa que poderia causar tal perturbação era o casulo de diamante de Carbin. Após mais de 4 meses e de acordo com as estimativas da Pokédex Rotom, apesar de leves desvios, o casulo de diamante finalmente começara a mudar dentro desse período de tempo. O primeiro a sentir as flutuações de energia instáveis emitidas pelo casulo de diamante foi a Pokédex Rotom, seguido por Gardevoir Ninetales. Com vários dos Pokémon de Terrance guardando o casulo de diamante, o próprio Carbin não estava em muito perigo. No entanto, nem mesmo a Pokédex Rotom havia previsto que neste exato dia, uma imensa onda de energia irromperia de dentro do casulo, perfurando as nuvens com uma força avassaladora. O casulo de diamante foi naturalmente despedaçado por essa tremenda energia. Além disso, com o feixe de energia envolvendo o cume do Monte Chimney, os Pokémon presentes ali não conseguiram ver o que estava acontecendo lá dentro, deixando-os completamente inconscientes da condição de Carbin. No entanto, eles podiam sentir claramente a rica vitalidade emanando de dentro do feixe. Sinais vitais detectados, Roto. A Pokédex Rotom continuou esboçando, sua expressão anteriormente rígida relaxando rapidamente. Gardevoir, Ninetales, Beltfly, Froakie, Togepi e Altaria aproximaram-se cautelosamente do feixe de luz. À medida que o feixe diminuía gradualmente, eles finalmente viram uma figura. Este era um Pokémon com um diamante redondo e rosa em sua cabeça. Ao redor do diamante havia uma coroa composta por 4 diamantes octaédricos e 2 diamantes alongados, conferindo-lhe uma aparência extremamente nobre, como a de uma princesa. Ao redor de seu pescoço havia um anel dourado curvo incrustado com um diamante octaédrico. Seu corpo superior era um vestido branco, enquanto seu corpo inferior, semelhante ao de Carbin, expunha minérios de diamante brutos. Sem dúvida, este era Carbin após passar com sucesso pela mutação. Ao ver Diancie, a Pokédex Rotom ficou extremamente animada e começou rapidamente a registrar o momento do nascimento de Diancie. No entanto, antes que a Pokédex Rotom e os outros pudessem observar mais de perto, a Diancie, semelhante a uma princesa de diamante, abriu os olhos de repente. Suas pupilas, semelhantes a rubis, eram incrivelmente profundas, seu olhar era afiado e imponente. Tempestade de diamantes. No instante em que Diancie abriu os olhos, ela juntou as mãos e mirou na Pokédex Rotom e nos outros, lançando um ataque sem hesitação. Imediatamente uma imensa quantidade de energia fada respondeu ao comando de Diancie. Incontáveis elementos no ar foram comprimidos por seu poder e em um instante, uma tempestade semelhante a um tornado, composta por diamantes rosas, formou-se, varrendo em direção a Ninetales e aos outros Pokémon. A tempestade de diamantes formou-se extremamente rápido e possuía um poder espantoso. Para Ninetales e os outros que não estavam preparados, foi um ataque devastador capaz de ameaçar suas próprias vidas. Diante das ações incompreensíveis de Diancie, Ninetales moveu suas caudas enquanto uma nevasca avançava. Gardevoir avançou com uma poderosa confusão, e Beltfly gerou um enorme vento prateado para contra-atacar. Em um instante, a tempestade de diamantes colidiu com esses movimentos.
O que deixou a Pokédex Rotom incrédula foi que a tempestade de diamantes engoliu instantaneamente todos os 3 ataques, sobrecarregando Ninetales e os outros com uma força imparável e colocando-os em uma crise terrível, forçando os 3 Pokémon a resistirem com todas as suas forças. O que há de errado com você, Roto? Gritou a Pokédex Rotom em confusão. Ninetales, Gardevoir e os outros estavam igualmente intrigados enquanto olhavam para a transformação de Carbin. Carbin, após sofrer a mutação, parecia ter entrado em um estado estranho, como se tivesse perdido a memória. Ao mesmo tempo, treinadores, policiais e Pokémon selvagens começaram a chegar à montanha um após o outro. Como Terrance nunca explicou totalmente seus planos no Monte Shinei para ninguém, ninguém sabia sobre a contagem regressiva para a mutação de Carbin. A cidade de Falarbor havia se desenvolvido rapidamente e se tornado uma cidade densamente povoada, não sendo mais o pequeno assentamento de apenas algumas dezenas de casas que era anos atrás. Ela reuniu muitos treinadores, coordenadores e aventureiros. Essa perturbação naturalmente atraiu a atenção deles, e todos correram em direção ao Monte Shinei. Embora a polícia tentasse detê-los, os treinadores não eram do tipo que obedecia ordens. Tanto Pokémon do tipo voador quanto Pokémon montáveis tornaram-se seus meios para alcançar rapidamente a montanha. Capítulo 917. No Monte Shinei, Jiangxi parecia ter perdido as memórias de seu tempo como Carbin, falhando completamente em reconhecer a Pokédex Rotom e os outros. No entanto, instintivamente sentiu perigo e lançou um ataque. Os movimentos de vários Pokémon foram lançados juntos, fazendo com que a Pokédex Rotom se esquivasse freneticamente enquanto contatava rapidamente Terrance. Como não podiam ferir Jiangxi e Ninetales, Gardevoir e Beltifly não lutaram com força total no início. Essa hesitação fez com que fossem rapidamente reprimidos. Foi somente depois que perceberam que o poder espantoso de Jiangxi excedia em muito deles que começaram a lutar com força total. Mesmo assim, mal conseguiam conter Jiangxi. Eles não tinham como controlá-la de verdade ou acalmá-la. Ninetales, Gardevoir, incluindo a altaria do Monte Shinei, 4 Pokémon uniram forças, tentando parar a fúria de Jiangxi. Quanto a Pokédex Rotom, Froakie e Togepi, sua força era insuficiente, deixando-os completamente incapazes de intervir na batalha, então esconderam-se de lado. No entanto, a perturbação ali era grande demais. Logo, a Pokédex Rotom detectou pessoas se aproximando. O primeiro que viu foi um treinador homem montado em um Flygon. Seu rosto era desconhecido, provavelmente um transeunte que ouvirá a explosão e correrá para lá. Logo depois, outro homem e uma mulher treinadora chegaram um após o outro, montados em Pokémon do tipo voador, todos chegando ao local antes das autoridades. Isto é, o primeiro treinador a chegar olhou para a batalha abaixo, seu rosto cheio de choque. Gardevoir, Alolan Ninetales, Beltifly e Altaria estavam cercando e atacando um Pokémon que ele nunca tinha visto antes, desencadeando um confronto de tirar o fôlego. As imensas ondas de choque de energia fizeram com que ele tivesse certeza de que se seu Flygon se envolvesse, seria instantaneamente engolido. Então realmente foi uma explosão causada por uma batalha? Que tipo de Pokémon poderia liberar um poder tão tremendo? Eu pude sentir isso mesmo estando tão longe, disse o homem alto que chegará montado em um Pidgeot. Ei, olhem! Aqueles 4 Pokémon não estão cercando um Pokémon ultra raro? Um diamante rosa. Eu nunca vi essa espécie antes, disse a mulher treinadora de repente, piscando enquanto olhava para Jiangxi no centro, um traço de espanto piscando em seus olhos. Embora os 3 não se conhecessem, isso não os impediu de se comunicar. Todos notaram a singularidade de Jiangxi. A mulher treinadora até quis correr lá embaixo para ajudar, mas foi rapidamente parada por uma figura que voou subitamente para fora. Não se movam, Roto. A Pokédex Rotom abriu os braços e bloqueou os 3, há um mestre de concursos na cidade de Falarbor. Sua equipe principal inclui Beltifly, Gardevoir, Ninetales e Altaria. A situação aqui é complicada. Já ouvi a Sirenes. É melhor vocês não interferirem imprudentemente. Mas, enquanto os 3 continuavam conversando, outra onda chocante irrompeu abaixo. Jiangxi manipulou incontáveis espelhos de diamante, agitando um céu cheio de luz cintilante que se espalhou por todo o Monte Shinei. A energia avassaladora avançou em direção a eles, forçando os 3 treinadores a recuarem instintivamente. Naquele momento, Jiangxi pisou na superfície espelhada, com seus olhos profundos fixos em Ninetales e nos outros, sem mostrar medo apesar de estar em desvantagem numérica, e lançou outra ofensiva feroz. Os treinadores que chegavam um após o outro estavam todos atordoados. Esse nível de poder já havia excedido sua compreensão. Todo o pessoal não relacionado evacue imediatamente. Todo o pessoal não relacionado evacue imediatamente. A oficial Jenny correu como uma louca, chegando finalmente ao cume da montanha montada em Arcanine. Ela olhou incrédula para o céu cheio de incontáveis superfícies espelhadas, puxando rapidamente seu comunicador para orientar os policiais atrás dela. Imediatamente depois, ela chamou os treinadores no céu. Então esses são os Pokémon do Mestre Terrance. O que está acontecendo aqui deve estar relacionado a ele, pensou Jenny. Mesmo a polícia não podia intervir na batalha entre os 4 Pokémon e Jiangxi. A única coisa que a oficial Jenny podia fazer agora era impedir que estranhos interferissem e dispersar treinadores não relacionados. Pouco tempo depois, as pessoas do ginásio de Falarbor também chegaram. Vendo Jiangxi enfrentar 4 Pokémon sozinha, Troy mostrou imediatamente uma expressão de descrença. A força dos Pokémon principais de Terrance era bem conhecida. Mesmo na Liga dos Campeões, eles eram considerados de alto nível, mas agora, no Monte Shinei, a situação havia saído do controle. Pedras voavam por toda parte, e várias seções do cume da montanha haviam sido arrasadas. Você está dizendo que aquele Pokémon é Carbin? Kotoko mostrou uma expressão de descrença após ouvir a resposta da Pokédex Rotom. Jiangxi, com seu corpo brilhando em um brilho rosa, era elogiada como a mais bonita do mundo. Ela podia comprimir o carbono no ar entre as mãos e criar instantaneamente inúmeros
diamantes. Sua postura de batalha cativou muitos dos treinadores que chegavam, deixando-os incapazes de desviar o olhar. Quando essa batalha finalmente vai parar? A oficial Jenny estava cheia de preocupação. Depois de muito tempo, uma figura apareceu no céu. Naquele momento, Jianxi estava contida pelo poder psíquico de Gardevoir, presa dentro de um vento prateado e congelada por incontáveis energias de geada. Após o confronto intenso, ela foi confinada mais uma vez, mas todos os treinadores observadores sabiam que era apenas uma questão de tempo até que Jianxi se libertasse. E quando esse momento chegasse, outra rodada de batalha feroz inevitavelmente eclodiria. Cuidado! De repente, um policial gritou urgentemente ao ver uma figura saltar do céu. Aquela figura caminhou lentamente em direção a Jianxi, colocando-se bem no centro do campo de batalha. Um ato quase suicida que fez com que muitos mostrassem expressões preocupadas. Estranho. A figura começou a murmurar para si mesma. A partir do momento em que apareceu, a energia de geada dissipou-se. Sua mão estendeu-se naturalmente e tocou a Jianxi agora silenciosa, liberando uma luz deslumbrante. O que não me reconhece mais? Terrance falou suavemente. A marca fada fundiu-se com o corpo de Jianxi e sob a influência de um poder misterioso, incontáveis fragmentos surgiram na mente de Jianxi. A marca fada agiu como um meio, despertando as memórias de Jianxi e de seu tempo como Carbin. À medida que o fluxo de memória se remontava, Jianxi parou de atacar. Quem é aquela pessoa? No céu, um treinador que testemunhou o movimento ousado de Terrance perguntou com medo persistente. Apenas alguns momentos atrás, Terrance havia caminhado direto para o campo de batalha, fazendo com que pensassem que ele estava acabado. Mas o resultado havia superado completamente as expectativas de todos. Ele é o líder do ginásio de Falarbor, Terrance. Em meio ao choque dos policiais e treinadores, Terrance não teve tempo de se preocupar com o que estava ao seu redor. Vendo a clareza retornar gradualmente aos olhos de Jianxi, ele sorriu com alívio, puxou Jianxi para um abraço e disse: "Ainda bem que você está bem. Bem-vinda de volta." Capítulo 918. O cume do MT. Shinei já havia se tornado o campo de treinamento exclusivo de Terrance para seus Pokémon. Se não fosse pela enorme comoção causada pelo surgimento de Jianxi e do casulo de diamante, isso não teria atraído tantas pessoas para cá. Para treinadores comuns, chegar a este lugar não era uma tarefa fácil. Mesmo com Pokémon do tipo voador, havia muitos obstáculos. Os Pokémon selvagens dentro do MT Shinei eram todos agressivos. Qualquer Pokémon que invadisse com uma aura um pouco mais fraca seria tratado como um alvo fácil para ser intimidado. Aqueles que conseguiram chegar aqui imediatamente eram todos da elite entre os treinadores. Embora seus números fossem pequenos, eles possuíam uma percepção considerável. A polícia usou sua autoridade para contê-los, impedindo-os de interferir na batalha. Mas mesmo depois que Terrance retornou, essas pessoas ainda não tinham partido. Em vez disso, seguravam seus Pokédex, encarando fixamente Jianxi. Infelizmente, mesmo agora, nenhum deles conseguia determinar que tipo de Pokémon Jianxi era. A maioria das pessoas aqui tinha apenas o Pokédex de Oen, mas na verdade, mesmo que o Pokédex fosse atualizado para sua configuração mais alta, ele ainda não conteria informações específicas sobre Jianxi. Isso ocorre porque até mesmo os vários professores que compilaram o Pokédex não sabem muito sobre um Pokémon como este, dos quais apenas 1 ou 2 existem em todo o mundo. Claro, à medida que mais dados fossem reunidos, muitos Pokémon lendários acabariam sendo registrados no Pokédex. Era apenas uma questão de tempo. No entanto, as informações sobre tais Pokémon nunca seriam tão completas quanto as dos Pokémon comuns. Oficial Jenny, houve um pequeno acidente durante o treinamento especial do meu Pokémon, mas já foi resolvido, disse Terrance lentamente, acariciando suavemente a cabeça de Jianxi. Neste momento, Jianxi, tendo acabado de passar por uma batalha feroz, piscou os olhos algumas vezes, parecendo extremamente cansada. Se não tivesse deixado escapar um bocejo secretamente, Terrance poderia ter pensado que algo mais sério havia acontecido, em vez de ela estar simplesmente sonolenta. Sim, entendido, a oficial Jane assentiu imediatamente. Então ela olhou para os treinadores ao redor e instruiu: pessoal, essa é a situação. Espero que vocês não espalhem rumores desnecessários após retornarem. Oficial Jane, isso não é problema. Mas tenho algo que gostaria de perguntar ao Mestre Terrance. Um homem alto saltou de seu Pokémon e falou com curiosidade: Mestre Terrance, este Pokémon, ele deveria ser seu, certo? Posso perguntar qual é o nome dele? Todos os treinadores no MT Shinei compartilhavam essa pergunta. Jianxi, mesmo na região de Kalos, só era reconhecida por professores e treinadores altamente experientes. Na região de Oen, ainda menos pessoas a conheciam. Na batalha de agora, Jianxi estava apenas em uma ligeira desvantagem, apesar de enfrentar 4 Pokémon. Verdadeira personificação de frieza e elegância, ela não apenas despertou a curiosidade dos treinadores, mas até mesmo a polícia, incluindo a oficial Jenny. Não pôde deixar de olhar. O nome dela é Jianxi, disse Terrance com um leve sorriso. Acho que em algum tempo, vocês chegarão a entendê-la com mais detalhes. Na competição de desafio da elite dos 4. Um dia depois, notícias sobre Jianxi ainda se espalhavam em pequena escala. Os 4 membros da elite dos 4 da Liga Oen obtiveram cada uma informação através de seus próprios canais. Olhando para as imagens borradas, todos revelaram expressões sérias. Pokémon lendário Jianxi. Há pouquíssimas informações sobre Pokémon lendários para começar, e ainda menos registradas sobre Jianxi. Quando exatamente este Terrance a capturou? Glacia mostrou uma expressão intrigada. Com um histórico de 5-6 derrotando Norma, Terrance já havia feito com que todos os atuais membros da elite dos 4 sentissem uma sensação de ameaça. Até agora, fosse Phoebe, Sidney, Glacia ou Drake, nenhum deles tinha confiança para dizer que poderia derrotar Terrance definitivamente.
Sob tais circunstâncias, Terrance, revelando ainda outro trunfo nunca antes usado, forçou todos os 4 membros da elite dos 4 ao silêncio. Embora um treinador capaz de capturar um Pokémon lendário não fosse necessariamente forte, com base nos vários desempenhos de Terrance, nenhum deles conseguia se convencer com esse argumento. A exposição da Diancie de Terrance, sem dúvida, o fez parecer ainda mais misterioso e insondável em força, fazendo com que muitos se sentissem cautelosos em relação a ele. Claro, o lado mais ativo ainda era a facção de concursos Pokémon. Depois que Hao Contesta produziu informações detalhadas sobre Diancie, ele fixou o olhar na linha mais crucial, uma suspeita mutação de Carbin. Essa informação despertou incontáveis pensamentos nele, mas no final, ele se conteve e não pressionou mais. Como um Pokémon lendário, não há necessidade de mencionar a raridade de Diancie. O que é mais valioso é sua capacidade de criar diamantes bonitos sem esforço. Ela praticamente nasceu para concursos Pokémon. Hao Contesta murmurou para si mesmo. Mesmo comparada a Milotic, conhecida como o Pokémon mais bonito, ele acreditava que nenhum poderia cativar as pessoas como Diancie. A diferença estava na raridade e a habilidade única de Diancie. Milotic já era extremamente rara, mas Diancie, talvez não existam nem algumas em todo o mundo. Em tal situação, Diancie não poderia apenas se tornar o símbolo de Terrance, mas Terrance também poderia se tornar o símbolo de Diancie. Considerando o potencial de Diancie para atrair fãs, a combinação dos dois fez com que Hao Contesta previsse o surgimento de um mestre de concursos que poderia até superar o Wallace. Vamos falar sobre este assunto mais tarde. Terrance recusou educadamente a proposta de Hao Contesta. Mas você derrotou Norman, e agora você capturou o Pokémon lendário Diancie. Esta é uma oportunidade perfeita para construir impulso, a menos que você esteja planejando esperar até conseguir chegar à posição da elite dos 4 antes de... Hao Contesta contatou Terrance imediatamente e começou a discutir isso com ele. Não é isso, é apenas que algo surgiu do meu lado, e eu realmente não tenho cabeça para lidar com essas coisas. Mas você tem razão, não será tarde demais para lidar com isso depois de ser bem-sucedido na competição de desafio da elite dos 4, disse Terrance, olhando para a palma de sua mão enquanto falava. Entendo. Depois de terminar a conversa com o Sr. Hao Contesta, Terrance olhou para a marca fada que agora havia desaparecido e congelou mais uma vez. A situação inesperada que ocorreu após a mutação de Carbin pegou todos de surpresa. Nem Terrance nem o Rotom Pokédex previram que tal situação surgiria após a mutação de Carbin, nem prepararam quaisquer contramedidas. E quando Terrance correu para lá mais cedo, ele nem pensou em usar a marca fada para resolvê-la. Mas naquele momento, um sentimento especial o guiou a tentar usar a marca fada para despertar Diancie. Depois, por um golpe de sorte, Terrance usou com sucesso a marca fada concedida por Xerneas para trazer Diancie de volta à consciência. Isso deveria ter sido algo que deixou Terrance extremamente feliz, mas depois disso, a marca fada começou repentinamente a se dissipar, e sua taxa de desaparecimento cresceu cada vez mais rápido até agora, ela ter desaparecido completamente. Ele também perdeu a capacidade de se comunicar telepaticamente com Pokémon do tipo fada. Isso é uma bênção ou uma desgraça? Capítulo 919. Terrance balançou a cabeça levemente. Naquele momento, uma comoção surgiu subitamente de fora do ginásio, e a pessoa que chegava parecia estar com muita pressa. Depois de sair apressadamente, Terrance ouviu a explicação da pessoa claramente. Líder de ginásio Terrance, um Pokémon que nunca foi visto antes apareceu na floresta de Falarbor. Alguns turistas tentaram capturá-lo, mas todos foram repelidos. Agora muitos treinadores correram para lá também, mas como a floresta de Falarbor é uma área turística, nós e a polícia já a isolamos. Você deve se apressar e dar uma olhada. Se as instalações internas forem danificadas, será um grande problema, explicou o administrador encarregado da floresta de Falarbor enquanto recuperava o fôlego. Obrigado. Terrance assentiu rapidamente. Neste momento, a floresta de Falarbor já havia sido isolada. A oficial Jenny estava suando. Nos últimos 2 dias, um incidente seguia o outro, não dando paz a ninguém. O maior problema era que poucos treinadores eram obedientes, tornando-os difíceis de controlar. Essa era a parte mais problemática. Senhora, todo o pessoal foi evacuado. No entanto, aquele Pokémon é extremamente forte e demonstrou um alto nível de ameaça. O Pokémon guardião da floresta de Falarbor não conseguiu durar nenhuma única troca antes de ser repelido. Ao ouvir o relatório de sua subordinada, a oficial Jenny olhou para o céu negro como breu e disse, tudo bem, a seguir deixaremos para aqueles Pokémon lidarem com isso, e então esperaremos pelo mestre Terrance. Dentro da floresta de Falarbor, incontáveis borboletas preenchiam o céu, voando de todas as direções e formando gradualmente uma criatura colossal. O entrelaçamento do luar e do sol da manhã destacava a majestade de suas asas gêmeas, enquanto seus olhos carmesim e coroa dourada simbolizavam a majestade deste totem de Falarbor, com uma criatura desconhecida e altamente perigosa invadindo a estritamente guardada floresta de Falarbor. E após inúmeros turistas e Pokémon solitários terem sido repelidos, os Beltfly e dos Tox lançaram imediatamente um contra-ataque por conta própria. Uma torrente semelhante a um zumbido de inseto avançou, mas seu oponente, um Pokémon semelhante a uma fusão simbiótica de uma árvore e um cervo, apenas balançou levemente e toda a floresta foi envolvida em uma névoa rosa. Campo enevoado. O ataque zumbido de inseto lançado por centenas de Pokémon parecia afundar no nada, não agitando a menor ondulação. Mas naquele momento, rachaduras começaram a se formar por todo o solo da floresta de Falarbor, e então cada vez mais rachaduras se espalharam. Beltfly, recuem. Logo, antes que o enxame de borboletas pudesse colidir com a criatura misteriosa uma segunda vez, a voz de Terrance soou. Xerneas. Tendo corrido para lá, Terrance sentiu um solavanco em seu coração ao ver este Pokémon lendário dos rumores. Ele não conseguia entender por que um Pokémon lendário da região de Kalos apareceria de repente na região de Oen. Venha comigo. Ao ver Terrance, Xerneas usou imediatamente a telepatia. Então, sem olhar para trás, cercado por luz prismática, voou em direção ao MT, Chimney.
Ao mesmo tempo, pequena Beltifly, agindo como núcleo do enxame, tendo recebido o comando de Terrance, dispersou rapidamente seus companheiros, enviando os Pokémon de volta aos seus respectivos postos. Não se preocupe, deixe isso comigo, disse Terrance suavemente para a pequena Beltifly que pousou em seu ombro. Perdido em pensamentos, ele então se dirigiu rapidamente para o MT, Chimney. 3 minutos depois, Altaria, Arcanine, Mismagius, Galad, Gardevoir, Casfor, Beltifly, Tiranitar, Ninetales, todos os principais Pokémon de Terrance haviam se reunido no MT, Chimney. No momento em que avistaram Xerneas em uma área remota do MT, Chimney, Altaria e Galad, que haviam mega evoluído, e vários Pokémon lançaram um ataque feroz. Infelizmente, a aura fada de Altaria foi suprimida por Xerneas. Pela primeira vez, o exército do tipo fada de Terrance se viu impotente contra um oponente e só pôde recorrer a outros métodos para lutar. Embora não tivesse havido tempo suficiente para organizar táticas, cada Pokémon ali era calejado em batalha. À medida que o confronto continuava, Xerneas gradualmente caiu em desvantagem. Onde está aquele Pokémon? No momento crítico em que Xerneas estava sendo repelido passo a passo, parecia ter tido o suficiente. Começou a absorver energia de todo o MT, Chimney, liberando instantaneamente uma poderosa explosão de luz que forçou todos os Pokémon de Terrance a recuar. Você quer dizer Diancie? Por causa de sua mutação recente, sua condição ainda é instável, então ela está atualmente descansando dentro da Pokébola, disse Terrance. Neste momento, a batalha entre ambos os lados parou. A intenção de luta que Xerneas havia mostrado no início era a principal razão para a contemplação de Terrance. Depois de pensar bem, Xerneas provavelmente estava tentando testar seu crescimento. Xerneas, aquele movimento agora há pouco. O que era? Terrance perguntou com curiosidade. Enfrentando o cerco de 9 Pokémon de alto nível, até mesmo um Pokémon lendário como Xerneas havia sido empurrado para uma desvantagem. Mas assim que usou aquele movimento especial, seu poder de combate aumentou drasticamente, repelindo todos os 9 Pokémon com um único movimento. Força verdadeiramente aterrorizante. Geomancia. Ele me permite extrair diretamente a energia vital e a energia fada da natureza para me fortalecer, disse Xerneas lentamente, seu olhar fixo seriamente em Terrance. Eu vim por você. É por causa disso, certo? Terrance estendeu a mão sem jeito. A marca fada que Xerneas lidera havia sido usada. Ele não sabia se poderia conseguir outra. Sob o olhar de Xerneas, depois que ela deu um leve aceno, uma das Pokébolas na cintura de Terrance começou a tremer violentamente. Diancie, de repente se libertou da Pokébola, aparecendo dentro da aura fada de Xerneas com uma expressão atordoada. Você é? Se a telepatia de Xerneas transmitia a voz de uma mulher madura, então a telepatia recém-adquirida de Diancie após sua mutação carregava a voz de uma jovem, clara e melodiosa. No momento seguinte, Diancie foi envolvida pela aura fada de Xerneas, como se completasse sua transformação final. Então é realmente Diancie. Eu não esperava que além da linhagem do domínio diamante, houvesse outras Diancie, disse Xerneas, seu olhar distante. Você emprestou o poder da aura fada, não foi? Sim. Terrance assentiu inconscientemente e então perguntou. Xerneas, por que um Carbin perde suas memórias anteriores após sofrer uma mutação? Por causa do nascimento de Diancie, do desaparecimento da marca fada e da chegada de Xerneas, o ser que governa a vida entre as 3 divindades da região de Kalos. Terrance tinha muitas perguntas que queria ver respondidas. No entanto, Xerneas não respondeu diretamente. Em vez disso, gesticulou para que Terrance recolhesse seus Pokémon e se sentasse em suas costas. Neste momento, Diancie já havia completado seu banho na aura fada de Xerneas e recebido o mesmo convite que Terrance. Os dois trocaram um olhar imediatamente. Você quer que montemos em você? Terrance perguntou nervosamente ao ouvir o pedido de Xerneas. Montar em um Pokémon lendário, isso não era demais. Embora confusos, Terrance e Diancie acabaram sentando nas costas de Xerneas. Imediatamente depois, foram envolvidos em uma luz cor de arco-íris. Dentro da luz do arco-íris, ele e Diancie pareciam entrar em outro mundo. Embora perdessem a percepção do exterior, Terrance sentiu vagamente como se tivesse viajado uma longa distância, chegando a um lugar familiar. Quando abriu os olhos novamente, Terrance olhou ao redor confuso e não pôde deixar de perguntar, onde é isso? Kalos, disse Xerneas enquanto caminhava lentamente pela floresta. Capítulo 920, Região de Kalos. Uma floresta desconhecida. Terrance observou os arredores por um bom tempo e inicialmente julgou ser um lugar longe da habitação humana. À frente, estendiam-se montanhas imponentes e florestas densas. Quando um vento forte soprava, incontáveis árvores se curvavam como ondas no mar agitadas por um furacão, fazendo deste lugar uma zona de perigo. Após chegar, Xerneas deu uma sacudida e Terrance e Diancie foram jogados diretamente de seu corpo. Para onde vamos agora? Perguntou Terrance confuso. Domínio diamante, disse Xerneas lentamente sem olhar para trás. A família Diancie possui um sistema de herança específico. Você usou a aura de fada para induzir a mutação de Carbin, mas o processo foi incompleto. Perder suas memórias anteriores é um dos efeitos colaterais dessa mutação. Se não fosse pela influência da marca de fada, ela poderia nunca ter se lembrado de seu passado. Enquanto Xerneas terminava de falar, Terrance instintivamente segurou Diancie com mais força e perguntou cautelosamente, não deveria haver nenhum outro efeito colateral. Certo, infelizmente respondeu Xerneas. Energia não é uma substância simples. Tipos próximos à vida, como fada, planta e fogo, carregam uma vitalidade imensa, sendo que fada contém a maior parte da energia vital. Você usou a energia de fada para ajudá-la a sofrer a mutação, mas ignorou as impurezas dentro dessa energia. Com o controle atual de Altaria sobre a aura de fada, ele não pode ajudar totalmente Diancie a digerir e assimilar essa energia. Ela permanece um perigo oculto. Esse perigo oculto, semelhante à energia vital, foi separado da energia de fada, o que entrará em conflito com a própria força vital de Diancie. No final, sua expectativa de vida pode até ser mais curta do que a de um Carbin comum. Caminhando à frente, Xerneas liderou o caminho enquanto Terrance e Diancie seguiam instintivamente.
Quando terminou de falar, em um instante as árvores surgiram como ondas, sons de rugidos ecoaram infinitamente e uma entrada de caverna apareceu diante deles. Então, como isso pode ser resolvido? Perguntou Terrance rapidamente. Extrair esse excesso de energia vital? Fazer Gengar, que se alimenta de energia vital, absorvê-la? Ou talvez usar a tecnologia de energia do infinito da Devon? Terrance pensou rapidamente em várias soluções possíveis, mas no final, ainda olhou para Xerneas. Como ela o trouxe ele Diancie até aqui, deveria haver um motivo. Sem hesitação, ele seguiu Xerneas para dentro da caverna com Diancie. O ambiente lá dentro surpreendeu Terrance imediatamente. Isso não parecia uma caverna de forma alguma, mas sim uma entrada que levava a um palácio subterrâneo. Embora a entrada da caverna não fosse alta, uma vez lá dentro, parecia entrar em outro mundo. Grandes diamantes azuis ladeavam ambos os lados do caminho. À medida que caminhavam mais fundo, sons fracos de gotas de água podiam ser ouvidos. A caverna era clara, pois os diamantes azuis incrustados por toda parte refletiam uma luz fraca iluminando os arredores, fazendo o lugar parecer um palácio magnífico preenchido com incontáveis pedras preciosas. A chegada de Terrance, Diancie e Xerneas causou imediatamente uma comoção entre os Pokémon dentro da caverna. Dezenas de Carbin avançaram, formando uma formação como um exército, observando cautelosamente. Mas quando viram Diancie, todos revelaram expressões como se tivessem visto um fantasma, e sua formação entrou em desordem. Embora tivesse perdido a habilidade de sentir os pensamentos dos Pokémon do tipo fada, Terrance conseguia entender aproximadamente o que eles estavam dizendo. Parecia ser algo sobre a princesa Diancie. Parem, todos vocês, baixem a guarda. Naquele momento, um Carbin relativamente idoso emergiu. Ao ver Xerneas, ele avançou imediatamente com grande entusiasmo. Lorde Xerneas, eu nunca esperei que você ainda se lembrasse do domínio diamante. Ah, certo. Você ainda se lembra de mim? 75 anos atrás, um grande desastre ocorreu em um lugar chamado Floresta Leart. Durante aquela catástrofe, foi você quem me salvou com a aura de fada. Este Carbin idoso parecia altamente respeitado. Assim que apareceu, os guardas ao redor se afastaram imediatamente, deixando espaço para ele. Líder Carbin. Os Carbin ao redor estavam ouvindo, pela primeira vez, o ancião de seu domínio contar suas experiências viajando pelo continente em sua juventude. Enquanto ele descrevia o que havia acontecido naquela época, todos os Carbin ao seu redor mostravam expressões curiosas. Lorde Xerneas é um amigo do nosso domínio. Essa amizade remonta ao tempo em que a primeira Diancie nasceu e o domínio diamante foi estabelecido pela primeira vez. Vocês não devem demonstrar qualquer desrespeito. Embora os Carbin estivessem falando sua própria língua em vez de usar telepatia, Terrance entendeu inesperadamente o que eles estavam dizendo. Ele olhou para Xerneas e percebeu que provavelmente ela estava usando telepatia para transmitir o significado deles para ele. A Diancie desta geração no domínio diamante já nasceu, certo? Xerneas olhou para a líder Carbin e perguntou. Lorde Xerneas, a Lady Diancie desta geração nasceu há menos de um ano. Seu poder ainda não amadureceu, e ela ainda não domina totalmente a etiqueta. Pedimos sua compreensão. Você gostaria de conhecê-la? Milímetro. Xerneas assentiu. Ah, certo, Lorde Xerneas. Líder Carbin hesitou, olhando para Terrance e para Diancie ao lado dele. A dúvida já havia surgido, mas não houve chance de perguntar. Poderia ser que, além do nosso domínio diamante, existe outra linhagem Diancie? Desde o nascimento da nova geração de Diancie no domínio diamante, Líder Carbin cuidou pessoalmente dela, então, ao contrário dos outros Carbin, ele não confundiu a identidade. O surgimento de outra Diancie deixou Líder Carbin preocupado se aquilo era uma bênção ou uma desgraça para o domínio diamante. Diante das dúvidas de Líder Carbin, Xerneas assentiu lentamente em resposta. Neste ponto da conversa, Terrance entendeu aproximadamente por que Xerneas o trouxera ao domínio diamante. Havia outra Diancie aqui, e uma herança completa da linhagem Diancie. Essas poderiam ser a chave para resolver os efeitos colaterais da mutação de sua própria Diancie. Há convidados? Quando a princesa Diancie do domínio diamante apareceu, as duas Diancie imediatamente olharam uma para a outra. Terrance notou que sua própria Diancie parecia ter se desenvolvido melhor. Era maior do que a princesa do domínio diamante. Depois de pensar sobre isso, ele só pôde atribuir ao enorme montante de energia de fada contribuído por todo o exército de fadas. Lady Diancie, este é Lorde Xerneas, o benfeitor do nosso reino. E este é Lorde Terrance e sua parceira, outra Lady Diancie. Líder Carbin rapidamente os apresentou à princesa Diancie do domínio diamante. Essa princesa era muito fofa. Ao ouvir que eles eram convidados do domínio diamante e não inimigos, ela imediatamente juntou as mãos educadamente em saudação. Então é assim. Olá, olá. Terrance sorriu e puxou sua própria Diancie sussurrando. Você não vai cumprimentá-la? Diancie, olá. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!